O primeiro livro das Crônicas, capítulo 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé, Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenais, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, e Tarsis, Quitim, e Dodanim. Os filhos de Cã, Cuxi, e Misraim, e Pute e Canaã. E os filhos de Cuxi, Sebá, e Avilá, e Sabitá, e Raamá, e Sabitecá. E os filhos de Raamá eram Sabá e Dedã. E Cuxi gerou Nimrode. Ele começou a ser poderoso sobre a terra. E Misraim gerou os Ludeus, e os Anameus, e os Leabeus, e os Naftueus, e os Patruzeus, e os Caslueus, dos quais vieram os Filisteus, e os Caftoreus. E Canaã gerou Sidom, o seu primogênito, e Et. Os Jebuseus também, e os Amorreus, e os Girgazeus, e os Eveus, e os Arqueus, e os Sineus, e os Arvadeus, e os Emareus, e os Amateus. Os filhos de Sem, Elão, e Assur, e Arfaxade, e Lude, e Arã, e Uz, e U, e Jéter e Meseque. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um era Peleg, porque nos seus dias a terra foi dividida. E o nome do seu irmão era Joctã. E Joctã gerou Almodá, e Selefe, e Azarmavé, e Gerá, e Adorão, e Uzal, e Dicla, e Ebal, e Abimael, e Sabá, e Ofir, e Avilá, e Ajobabe. Todos estes foram os filhos de Joctã: Sem, Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naur, Tera, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael, Nebaiote, depois Quedar, e Adeel e Mibsão, Misma, e Dumá, Massá, Haddad, e Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael. Ora, os filhos de Quetura, concubina de Abraão. Ela deu à luz Inrã, e Jocsã, e Medã, e Midian, e Isbaque, e Assuá. E os filhos de Jocsã, Sabá e Dedã. E os filhos de Midian, Efá, e Éfer, e Enoque, e Abida, e Elda. Todos estes são os filhos de Quetura. E Abraão gerou Isaque. Os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, e Jeus, e Jalão, e Corá. Os filhos de Elifaz, Temã, e Omar, Zefi e Gaetã, Kenais, e Timna, e Amaleque. E filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Seir, Lotã, e Sobal, e Zibião, e Aná, e Dizon, e Ezer, e Dizã. E os filhos de Lotã, Hori e Omã, e Timna era irmã de Lotã. Os filhos de Sobal, Aliã, e Manaate, e Ebal, Sefo, e Onã. E os filhos de Zibião eram Aías e Aná. Os filhos de Aná, Dizon. E os filhos de Dizon, Anrão, e Isbã, e Itrã, e Querã. Os filhos de Ezer, Bilã, e Zaavã, e Jaacã. Os filhos de Dizã, Uz, e Arã. Ora, estes são os reis que reinaram na terra de Edom antes que qualquer rei reinasse sobre os filhos de Israel. Belá, o filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. E morreu Belá e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá de Bosra. E morreu Jobabe e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão e reinou em seu lugar Haddad, filho de Bedade, o qual feriu Midian, no campo de Moabe, e o nome da sua cidade era Avite. E morreu Haddad e reinou em seu lugar Samlá, de Masreca. E morreu Samlá e reinou em seu lugar Saul, de Reobote próximo ao rio. E morreu Saul e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Acbor. E morreu Baal-Anã e reinou em seu lugar Haddad, e o nome da sua cidade era Pai. E o nome da sua esposa era Meetabel, filha de Matrede, filha de Misaabe. Haddad também morreu. E os sheiques de Edom eram o sheique Timna, o sheique Alva, o sheique Getete, o sheique Olibama, o sheique Elá, o sheique Pinom, o sheique Kenais, o sheique Temã, o sheique Mibzar, o sheique Magdiel, o sheique Irão. Estes são os sheiques de Edom. Capítulo 2. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, e Judá, Issacar, e Zebulon. Da, José, e Benjamim, Naphtali, Gade e Asa.
Os filhos de Judá, e Onã, e Selá. Estes 3 lhe nasceram da filha de Suá, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau à vista do Senhor, que o matou. E Tamar, a sua nora, lhe deu à luz Pérez e Zerá. E todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez, Esrom e Amu. E os filhos de Zerá, Zinri, e Etã, e Emã, e Calcol, e Dara. 5 deles ao todo. E o filho de Carmi, Acar, o perturbador de Israel, que transgrediu na coisa amaldiçoada. E o filho de Etã, Azarias. Os filhos de Esrom, que lhe nasceram, Jerameel, Irrão e Quelubai. Irrão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou Salma, e Salma gerou Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. E Jessé gerou seu primogênito Eliabe, e Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, Davi, o sétimo, cujas irmãs eram Zeruia e Abigail. E os filhos de Zeruia, Abisai, e Joabe, e Azael, 3. E Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jéter, o ismaelita. E Calebe, o filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, a sua esposa, e de Jeriote. Os filhos dela são estes, Gezer, e Sobabe, e Ardom. Emoroi Azuba e Calebe tomu parasi Ephrata, Aqualdoi alus Hur, e Hur geru Uri, e Uri geru Bezalel. E, depois disso, Esrom, o pai de Gileade, conheceu a filha de Maquir, com quem se casou quando tinha 60 anos de idade, e ela lhe deu à luz Segube. E Segube gerou Jair, que tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Kenate, e as suas aldeias, a saber, 60 cidades. Todas estas pertenciam aos filhos de Maquir, o pai de Gileade. E depois da morte de Esrom em Calebe Efrata, Abia, a esposa de Esrom, deu-lhe à luz Azur, o pai de Tecoa. E os filhos de Jerameel, o primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, e Buna, e Orem, e Ozem, e Aías. Jerameel teve também outra esposa, cujo nome era Tara. Ela foi a mãe de Onã. E os filhos de Rão, o primogênito de Jerameel, foram Maás, e Jamim, e Equer. E os filhos de Onã foram Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abizur. E o nome da esposa de Abizur era Abigail, e ela deu à luz a Abã e a Molide. E os filhos de Nadab, Selede e Apaim, mas Selede morreu sem filhos. E o filho de Apaim, Issi. E o filho de Issi, Sezã. E o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, o irmão de Samai, Jéter e Jonatas. E Jéter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. Ora, Sezã não teve filhos, mas filhas. E Sezã teve um servo egípcio, cujo nome era Jará. E Sezã deu a sua filha para Jará, o seu servo, como esposa. E ela deu à luz a Atai. E Atai gerou Natã, e Natã gerou Zabade. E Zabade gerou Eflau. E Eflau gerou Obed. E Obed gerou Jeú, e Jeú gerou Azarias. E Azarias gerou eles. E ele gerou Eleasa. E Eleasa gerou Sismai. E Sismai gerou Salum. E Salum gerou Jecamias. E Jecamias gerou Elisama. Ora, o filho de Calebe, o irmão de Jerameel, foram Messa, o seu primogênito, o qual foi o pai de Zife. E os filhos de Maressa, o pai de Hebron. E os filhos de Hebron, Coré, e Tapua, e Requem, e Sema. E Sema gerou Raão, o pai de Jorquião. E Requem gerou Samai. E o filho de Samai foi Maom. E Maom foi o pai de Bet-Zur. E Efá, a concubina de Calebe, deu à luz a Arã, e Mosa, e Gazês. E Arã gerou Gazês. E os filhos de Jadai, Regem, e Jotão e Gesã, e Pelete, e Efá e Saaf. Maca, concubina de Calebe, doi à luz a Zeba, e Tirana. Ela deu também à luz Saaf, o pai de Madmana, Seva, o pai de Gibeá, e a filha de Calebe foi Aquisa. Estes foram os filhos de Calebe, o filho de Hur, o primogênito de Efrata, Sobal, o pai de Kiriate Jearim, Salma, o pai de Belém, Arefe, o pai de Bet-Gader, e Sobal, o pai de Kiriate Jearim, teve filhos, Aroé e a metade dos Manaatitas. Es famílias de Quiriate Jerem, o es Itritas, o es Puteus, o es Sumateus, o es Misrois. Deles firamo es Zoratitas, o es Estaoleus. Os filhos de Salma, Belém e os Netofatitas, Atarote, a casa de Joabe, e a metade dos Manassitas e os Oreus.
E as famílias dos escribas que habitaram em Jabes, os tiratitas, os simeatitas e os sucatitas. Estes são os que... Capítulo 3. Ora, estes foram os filhos de Davi, os quais lhe nasceram em Hebrom. O primogênito, Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, o filho de Maaca, a filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, o filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, a sua esposa. Estes 6 lhe nasceram em Hebrom, e ali ele reinou 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém ele reinou 33 anos. E estes lhe nasceram em Jerusalém, Simeia, e Sobabe, e Natã, e Salomão. 4, de Batissua, a filha de Amiel. E Bar também, e Elisama, e Elifelete, e Nogá, e Nefeg Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. 9. Todos estes foram os filhos de Davi, salvo os filhos das concubinas, e Tamar, sua irmã. E o filho de Salomão foi Roboão, Abias, seu filho, Asa, seu filho, Josafá, seu filho, Jeurão, seu filho, Acasias, seu filho, Joás, seu filho, Amazias, seu filho, Azarias, seu filho, Jotão, seu filho, Acais, seu filho, Ezequias, seu filho, Manassés, seu filho, Amon, seu filho, Josias, seu filho. E os filhos de Josias foram, o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. E os filhos de Jeoaquim, Jecônias, seu filho, Zedequias, seu filho. E os filhos de Jecônias, Assir, Sealtiel, o seu filho, Malquirão também, e Pedaías, e Senazar, Jecamias, Osama e Nebadias. E os filhos de Pedaías foram, Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias, e Selomite, sua irmã, e Azubá, e Joel e Berequias e Azadias, Jusabe e Ezede. 5. E os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías, os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. E o filho de Secanias, Semaías, e os filhos de Semaías, Atus, e Igal e Barias, e Nearias, e Safate. 6. E os filhos de Nearias, Elioenai, e Ezequias, e Azricão. 3. E os filhos de Elioenai foram, Odavias, e Eliasibe, e Pelaías, e Acube, e Joanã, e Delaías, e Anani. 7. Capítulo 4. Os filhos de Judá, Pérez, Esrom, e Carmi, e Hur, e Sobal. E Reaías, o filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almai e Laade. Estas são as famílias dos Oratitas. E estes foram do pai de Etã, Jezeel, e Isma, e Idas. E o nome da sua irmã era Zelelpone. E Penuel, pai de Gedor. E Esa, pai de Husa. Estes foram os filhos de Hur, o primogênito de Efrata, o pai de Belém. E Azua, o pai de Tecoa, tinha 2 esposas, Hela e Nara. E Naara deu à luz a Uzão, e Éfer, e Temene, e a Astari. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Ela foram, Zerete, e Izar e Etnã. E Cós gerou Anube, e Zobeba, e as famílias de Arel, o filho de Arum. E Jabes foi mais honrado do que os seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porque eu dei à luz com dores. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se com a bênção me abençoares, e alargares minhas fronteiras, seja tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que ele não me aflija. E Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou. E Quelube, o irmão de Suá, gerou Meir, o qual foi o pai de Estom. E Estom gerou Bet-Rafa, e Pazia, e Teína, o pai de Irnaás. Estes são os homens de Reca. E os filhos de Kenais, Otniel e Seraías, e o filho de Otniel, Atate. E Meunotai gerou Ofra, e Seraías gerou Joabe, pai do vale dos Carazins, porque eles eram artesãos. E os filhos de Calebe, o filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã, e o filho de Elá, foi Kenais. E os filhos de Jealelel, Zife, e Zifa, e Tiria, e Azareel. E os filhos de Ezra foram, Jéter, e Merede, e Éfer, e Jalom. E ela deu à luz Miriam, e Samai, e Isba, o pai de Estemoa. E a sua esposa Judia deu à luz Jerede, o pai de Gedor, e Heber, o pai de Zoco, e Jecutiel, o pai de Zanoa. E estes são os filhos de Bitia, a filha de Faraó, a qual Merede tomou. E os filhos da sua esposa Odias, a irmã de Naã, o pai de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita.
E os filhos de Simeão foram Amnon, e Rina, e Ben-Anã, e Tilom. E os filhos de Issi foram Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, o filho de Judá, foram o pai de Lessa, e Lada, o pai de Maressa, e as famílias da casa daqueles que trabalhavam com linho fino, da casa de Asbeia. E Joquim, e os homens de Cozeba, e de Joás, e Sarafe, que tinham o domínio em Moabe, e Jazubileém. E estas são coisas antigas. Estes foram os oleiros, e aqueles que habitaram entre plantas e cercados, ali habitaram com o rei para sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. Salum, seu filho, Mibsão, seu filho, Misma, seu filho. E os filhos de Misma, Amuel, seu filho, Zacur, seu filho, Simei, seu filho. E Simei tinha 16 filhos e 6 filhas. Mas os seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicou toda a família deles, como os filhos de Judá. E eles habitaram em Berseba, e Molada, e Azar-Sual, e em Bila, e em Ezem, e em Tolade, e em Betuel, e em Orma, e em Ziclag, e em Bet-Marcabote, e Azar-Suzim, e em Bet-Biri, e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até o reinado de Davi. E as suas aldeias eram Etã, Iem, Rimon, e Toquém, e Azã, 5 cidades. E todas as suas aldeias que estavam ao redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações, e a sua genealogia. E Mesobabe, e Janleque, e Josa, o filho de Amazias. E Joel, e Jeú, o filho de Josibias, o filho de Seraías, o filho de Aziel, e Elioenai e Jacobá, e Jesuaías, e Asaías, e Adiel, e Gesimiel, e Benaia. E Ziza, o filho de Sifi, o filho de Alom, o filho de Gedaías, o filho de Sinri, o filho de Semaías. Estes mencionados pelos seus nomes foram príncipes nas suas famílias, e a casa dos seus pais aumentou muitíssimo. E eles foram para a entrada de Gedor, a saber, para o lado leste do vale, para procurar pasto para os seus rebanhos. E eles encontraram pasto abundante e bom, e a terra era ampla, e tranquila, e pacífica, porque os de Cã haviam habitado ali desde a antiguidade. Estes, que estão escritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as suas tendas, e as habitações que ali foram achadas, e as destruíram completamente até este dia, e habitaram nos seus lugares, porque havia ali pasto para os seus rebanhos. E alguns deles, a saber, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo como seus capitães Pelatias, e Nearias, e Refaías, e Uziel, os filhos de Issi, e feriram o restante dos amalequitas que haviam escapado, e ali habitaram até... Agora capítulo 5. Ora, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, porém, profanou o leito do seu pai, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, o filho de Israel, e a genealogia não deve ser considerada segundo o seu direito de primogenitura, porque Judá prevaleceu sobre os seus irmãos, e dele provém o líder, mas o direito de primogenitura era de José. Os filhos, digo eu, de Ruben, o primogênito de Israel foram Enoque, e Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Joel, Semaías, o seu filho, Gog, o seu filho, Simei, o seu filho, Mica, o seu filho, Reaías, o seu filho, Baal, o seu filho, Beera, o seu filho, a quem Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou cativo. Ele era príncipe dos Rubenitas. E seus irmãos, pelas suas famílias, quando a genealogia das suas gerações foi considerada, foram os chefes, Jeiel e Zacarias. E Belá, o filho de Azais, o filho de Sema, o filho de Joel, que habitou em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. E na direção leste, ele habitou até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque o seu gado fora multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul, eles fizeram guerra contra os agarenos, que caíram pelas suas mãos, e habitaram nas suas tendas por toda parte da terra ocidental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bazã, até Salca. Joel o chefe, e Safã, o imediato, e Janai, e Safate, em Bazã. E os seus irmãos da casa dos seus pais foram Micael, e Mesulão, e Seba, e Jorai, e Jacã, e Zia, e Eber. 7. Estes são os filhos de Abiaiú, o filho de Uri, o filho de Jaroa, o filho de Gileade, o filho de Micael, o filho de Jesizai, o filho de Jado, o filho de Bus. Aí, o filho de Abidiel, o filho de Guni, chefe da casa dos seus pais. E eles habitaram em Gileade, em Bazã, e nas suas aldeias, e em todos os arredores de Sarom,
até os seus limites. Todos estes foram considerados pelas genealogias nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Os filhos de Ruben, e os gaditas, e a meia tribo de Manassés, de homens valentes, homens capazes de empunhar um broquel e espada, e de atirar com arco, e hábeis na guerra, foram 44.760 que saíam para a guerra. E eles fizeram guerra contra os agarenos, contra Getur, e Nafis, e Nodabe, e foram ajudados contra eles, e os agarenos foram entregues nas suas mãos, e todos os que estavam com eles, porque clamaram a Deus na batalha, e ele foi suplicado por eles, porque colocaram a sua confiança nele. E levaram consigo seu gado, dos seus camelôs, 50.000, e das ovelhas, 250.000, e dos jumentos, 2.000, e dos homens, 100.000. Pois ali caíram muitos mortos, porque a guerra era de Deus. E eles habitaram em seus lugares até o cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram na terra. Eles se multiplicaram desde Bazã até Baal-Hermon e Senir, e até o monte Hermon. E estes foram os cabeças da casa dos seus pais, a saber, Éfer, e Issi, e Eliel, e Asriel, e Jeremias, e Odavias, e Jadiel, homens fortes e valentes, homens afamados, e cabeças da casa dos seus pais. E eles transgrediram contra o Deus dos seus pais, e foram se prostituindo atrás dos deuses do povo da terra, aos quais Deus destruiu diante deles. E o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, e eles levaram cativos, os Rubenitas, e os Gaditas, e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram até Ala, e Abor, e Rara, e até o rio Gozã, até este dia. Agora capítulo 6. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Anrão, Arão, e Moisés, e Miriam. Os filhos também de Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abisua, e Abisua gerou Buqui, e Buqui gerou Uzi, e Uzi gerou Zeraías, e Zeraías gerou Meraiote, Meraiote gerou Amarias, e Amarias gerou Aitube, e Aitube gerou Zadoque, e Zadoque gerou Aimaás, e Aimaás gerou Azarias, e Azarias gerou Joanã, e Joanã gerou Azarias. Ele é aquele que executava o ofício de sacerdote no templo que Salomão edificou em Jerusalém. E Azarias gerou Amarias, e Amarias gerou Aitube, e Aitube gerou Zadoque, e Zadoque gerou Salum, e Salum gerou Ilquias, e Ilquias gerou Azarias, e Azarias gerou Seraías, e Seraías gerou Jeuzadaque, e Jeuzadaque foi levado ao cativeiro, quando o Senhor removeu Judá e Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate foram Anrão, e Izar, e Hebron, e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. E estas são as famílias dos levitas, segundo seus pais. De Gerson, Libni, o seu filho, Jaate, o seu filho, Zima, o seu filho, Juá, o seu filho, Ido, o seu filho, Zerá, o seu filho, Jeaterai, o seu filho. Os filhos de Coate, Aminadab, seu filho, Corá, seu filho, Assir, seu filho, Eucana, seu filho, e Ebiasaf, seu filho, e Assir, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Eucana, Amazai e Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana, Zofai, seu filho, e Naate, seu filho, Eliabe, seu filho, Jeroão, seu filho, Eucana, seu filho. E os filhos de Samuel, o primogênito Joel, e Abias. Os filhos de Merari, Mali, Libni, seu filho, Simei, seu filho, Uzá, seu filho, Simeia, seu filho, Agias, seu filho, Asaías, seu filho. E estes são aqueles que Davi colocou sob o serviço do cântico na casa do Senhor. Depois disto a arca teve repouso. E eles ministravam diante do lugar de habitação do tabernáculo da congregação com cantares, até que Salomão teve edificada a casa do Senhor em Jerusalém. E depois serviram no seu ofício segundo a sua ordem. E estes são aqueles que serviram, com os seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, um cantor, o filho de Joel, o filho de Samuel, o filho de Eucana, o filho de Jeroão, o filho de Eliel, o filho de Toá, o filho de Zufi, o filho de Eucana, o filho de Maate, o filho de Amazai, o filho de Eucana, o filho de Joel, o filho de Azarias, o filho de Sofonias, o filho de Taate, o filho de Assir, o filho de Ebiasaf, o filho de Corá, o filho de Izar,
o filho de Coate, o filho de Levi, o filho de Israel. E o seu irmão, Asaf, estava à sua direita, a saber, Asaf, o filho de Berequias, o filho de Simeia, o filho de Micael, o filho de Baazeias, o filho de Malquias, o filho de Etni, o filho de Zerá, o filho de Adaías, o filho de Etã, o filho de Zima, o filho de Simei, o filho de Jaate, o filho de Gerson, o filho de Levi. E os seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à sua esquerda. Etã, o filho de Quisi, o filho de Abdi, o filho de Maluque, o filho de Asabias, filho de Amazias, o filho de Uquias, o filho de Anzi, o filho de Bani, o filho de Semer, o filho de Mali, o filho de Muzi, o filho de Merari, o filho de Levi. Os seus irmãos, os levitas, foram indicados para todo tipo de serviço no tabernáculo da casa de Deus. Porém, Arão e os seus filhos ofereceram sobre o altar da oferta queimada e sobre o altar do incenso e foram indicados para todo o serviço do Santíssimo Lugar, e para fazer expiação por Israel, segundo tudo que Moisés, o servo de Deus, havia ordenado. E estes são os filhos de Arão: Eleazar, seu filho; Finéias, o seu filho; Abisua, o seu filho; Buqui, seu filho; Uzi, seu filho; Seraías, seu filho; Meraiote, seu filho; Amarias, seu filho; Aitube, seu filho; Zadoque, seu filho; Aimaás, seu filho. Ora, estes são os seus lugares de habitação segundo seus acampamentos nas fronteiras dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, porque deles foi a sorte. E deram-lhes Hebrom, na terra de Judá, e os seus arredores. Porém os campos da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, o filho de Jefoné. E aos filhos de Arão deram as cidades de Judá, a saber, Hebrom, a cidade de refúgio, e Libna, com seus arredores, e Jatir, e Estemoa, com seus arredores. E Ilém, com seus arredores, Debir, com seus arredores, e Azã, com seus arredores, e Bet-Semes, com seus arredores. E da tribo de Benjamim, Geba, com seus arredores, e Alemete, com seus arredores, e Anatote, com seus arredores. Todas as suas cidades, com todas as suas famílias, foram 13 cidades. E aos filhos de Coate, os quais foram deixados da família daquela tribo, foram cidades dadas da meia tribo, ou seja, da meia tribo de Manassés, por sorte, 10 cidades. E aos filhos de Gerson, por todas as suas famílias, da tribo de Sacar, e da tribo de Asser, e da tribo de Naftali, e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merari foram dadas, por sorte, pelas suas famílias, receberam da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades com seus arredores. E eles deram por sorte, da tribo dos filhos de Judá, e da tribo dos filhos de Simeão, e da tribo dos filhos de Benjamim, estas cidades, as quais são chamadas pelos seus nomes. E o restante das famílias dos filhos de Coate receberam com seus territórios, cidades da tribo de Efraim. E eles lhes deram, das cidades de refúgio, Siquém, no monte Efraim, com os seus arredores. Deram também Gezer, com os seus arredores. E Joquimião, com os seus arredores. E Bet-Oron, com os seus arredores. E Aijalon, com os seus arredores. E Geit-Rimon, com os seus arredores. E da meia tribo de Manassés, Aner, com os seus arredores. E Bilião, com os seus arredores, para a família do remanescente dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson foram dadas, da família da meia tribo de Manassés, Golã, em Bazã, com seus arredores, e Astarote, com seus arredores. E da tribo de Sacar, Quedes, com seus arredores, Daberate, com seus arredores. E Ramote, com seus arredores, e Anem, com seus arredores. E da tribo de Asser, Masal, com seus arredores, e Abidom, com seus arredores. E Ucoque, com seus arredores, e Reobe, com seus arredores. E da tribo de Naftali, Quedes, na Galileia, com seus arredores, e Amon, com seus arredores, e Kiriate-Jearim, com seus arredores. Aos filhos de Merari que restaram foram dadas, da tribo de Zebulon, Rimono, com seus arredores, Tabor, com seus arredores. E, no outro lado do Jordão, junto a Jericó, no lado leste do Jordão, foram-lhes dadas, da tribo de Ruben, Bizer, no deserto com seus arredores, e Jaza, com seus arredores. Também Quedemote, com seus arredores, e Mefaate, com seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, em Gileade, com seus arredores, e Maanaim, com seus arredores. E Esbom, com seus arredores, e Jazer, com
com os seus arredores. Capítulo 7. Ora, os filhos de Issacar foram Tola, e Puva, Jazube, e Sinrom, 4. E os filhos de Tola, Uzi, e Refaías, e Jeriel, e Jamai, e Ibsão, e Samuel, cabeças das casas dos seus pais, a saber, de Tola. Eles foram homens valentes e poderosos nas suas gerações, cujo número foi, nos dias de Davi, 22.600. E os filhos de Uzi, Israías, e os filhos de Israías, Micael, Obadias, Joel e Isias, 5, todos eles homens principais. E com eles, nas suas gerações, segundo a casa dos seus pais, havia tropas de soldados para a guerra, 36.000 homens, pois eles tinham muitas mulheres e filhos. E os seus irmãos, dentre todas as famílias de Issacar, foram homens valentes e poderosos, considerados todos pelas suas genealogias, 87.000. Os filhos de Benjamim, Belá, e Bequer, e Gediael, 3. E os filhos de Belá, Esbom, e Uzi, e Uziel, e Jerimote, e Iri, 5. Cabeças da casa dos seus pais, homens fortes e valentes, e foram considerados, pelas suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira, e Joás, e Eliezer, e Elioenai, e Onri, e Jerimote, e Abias, e Anatote, e Alemete. Todos estes são os filhos de Bequer. E o número deles, segundo a sua genealogia, pelas suas gerações, cabeças da casa dos seus pais, homens fortes e valentes, foi de 20.200. E o filho de Gediael, Bilã, e os filhos de Bilã, Jeus, e Benjamim, e Eude, e Kenaana, e Zetã, e Tarsis, e Aizaar. Todos estes filhos de Gediael, segundo os cabeças das suas famílias, homens fortes e valentes, foram 17.200 soldados, aptos para sair à guerra e à batalha. Também Supim, e Upim, o filho de Ir, e Uzim, dos filhos de Aer. Os filhos de Naftali, Jaziel, e Guni, e Gezer, e Salum, os filhos de Bila. Os filhos de Manassés, Aciel, que teve de sua mulher, mas, a sua concubina, a arameia, deu à luz Maquir, o pai de Gileade. E Maquir tomou por esposa a irmã de Upim e Supim, que tinha por nome Maaca, e o nome do segundo foi Zelofiade, e Zelofiade teve filhas. E Maaca, a esposa de Maquir, deu à luz um filho, e ela chamou seu nome Pérez, e o nome de seu irmão foi Ceres, e os seus filhos foram Ulão e Requem. E o filho de Ulão, Bedã. Estes foram os filhos de Gileade, o filho de Maquir, o filho de Manassés. E a sua irmã, Amolequete, deu à luz Isode, e Abiezer, e Macla. E os filhos de Semida foram Aiã, e Siquém, e Liqui, e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela, e Berede, o seu filho, e Taate, seu filho, e Eleada, seu filho, e Taate, o seu filho, e Zabade, seu filho, e Sutela, seu filho, e Ezer e Eleade, cujos homens de Gueite, que nasceram naquela terra, os mataram, porque eles desceram para roubar o seu gado. E Efraim, pai deles, pranteou muitos dias, e os seus irmãos vieram lhe consolar. E, quando ele conheceu a sua esposa, ela concebeu e deu à luz um filho, e ele chamou seu nome Berias, porque a sua casa ia mal. E a sua filha foi Seerá, que edificou Bet-Horon de baixo, e de cima, e Uzem Seerá. E Refa foi seu filho, também Rezefe, e Tela, seu filho, e Taã, seu filho, Ladã, seu filho, Amiúde, seu filho, Elisama, seu filho, Num, seu filho, Josué, seu filho. E as suas possessões e habitações foram Betel e as suas aldeias, e, em direção ao leste, Naarã, e em direção ao oeste, Gezer, com as suas aldeias. Também Siquém e as suas aldeias, até Gaza e as suas aldeias. E junto aos limites dos filhos de Manassés, Bet-Seã e as suas aldeias, Taanac e as suas aldeias, Migido e as suas aldeias, Dor e as suas aldeias. Nestas habitaram os filhos de José, o filho de Israel. Os filhos de Aser, Imna, e Isvá, e Isvi, e Berias, e Será, sua irmã. E os filhos de Berias, Éber e Malquiel, que é o pai de Birzavite, e Éber gerou Jaflete, e Somer, e Otão, e Suá, sua irmã. E os filhos de Jaflete, Pazaque, e Bimal, e Asvate. Estes são os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Aí, e Roga, e Jeubá, e Arã. E os filhos do seu irmão Elém, Zofa, e Imna, e Celes, e Amal. Os filhos de Zofa, Suá e Arnefer, e Sual, e Beri, e Inra. Bizer, e Ode, e Samá, e Silsa, e Itrã, e Beera. E os filhos de Jéter, Jefoné e Pispa, e Ara. E os filhos de Ula, Ara,
e Aniel, e Rízia. Todos estes foram os filhos de Aser, cabeças da casa do pai deles, homens escolhidos, fortes e valentes, chefes dos príncipes. E o número, ao longo da sua genealogia, dos que eram aptos para a guerra e para a batalha, era de 26.000 homens. Capítulo 8. Ora, Benjamim gerou Belá, o seu primogênito, Asbel, o segundo, e Ará, o terceiro, Noá, o quarto, e Rafa, o quinto. E os filhos de Belá foram Adar, e Gera, e Abiúde, e Abizua, e Naamã, e Aoá, e Gera, e Sefufã, e Urão. E estes são os filhos de Eude. Estes são os cabeças dos pais dos habitantes de Geba, e os que foram levados para Manaate. E Naamã, e Aías, e Gera, ele os levou, e gerou Uzá, e Ailude. E Saaraim gerou filhos na terra de Moabe, depois de ter repudiado suas mulheres Uzim e Baara. E ele gerou Diodes, sua esposa, Jobabe e Zíbia, e Messa, e Malcã, e Jeus, e Saquias, e Mirma. Estes foram os seus filhos, cabeças dos pais. E de Uzim, ele gerou Abitube, e Elpaal. Os filhos de Elpaal, Eber, e Mizã, e Semede, que edificou Ono, e Lode, com as suas aldeias. Também Berias, e Sema, que foram cabeças dos pais dos habitantes de Aijalon, que expeliu os habitantes de Gate. E Aió, Sazaque e Jerimote, e Zebadias, e Arade, e Éder, e Micael, e Ispa, e Joá, os filhos de Berias, e Zebadias, e Mesulão, e Isqui, e Eber, e Ismerai, e Islias, e Jobabe, os filhos de Elpaal, e Jaquim, e Zicri, e Zabidi, e Elienai, e Ziletai, e Eliel, e Adaías, e Beraías, e Sinrate, os filhos de Simei, e Ispan, e Eber, e Eliel, e Abidom, e Zicri, e Anã, e Ananias, e Elão, e Antotias, e Ivdeias, e Penuel, os filhos de Sazaque, e Sanserai, e Searias, e Atalias, e Jaresias, e Elias, e Zicri, filhos de Jeroão. Estes foram os cabeças dos pais, pelas suas gerações, chefes. Estes habitaram em Jerusalém. E, em Gibeão, habitou o pai de Gibeão, cuja esposa tinha o nome de Maaca, e o seu filho primogênito Abidom, e Zur, e Quis, e Baal, e Nadab, e Gedor, e Aió, e Zequer, e Miclote gerou Simeia. Estes também habitaram em Jerusalém com seus irmãos, diante deles. E Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul. E Saul gerou Jonatas, e Malquizua, e Abinadab, e Isbaal. E o filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque e Tareia, e Acais. E Acais gerou Jeuada, e Jeuada gerou Alemete, e Asmavete, e Zinri gerou Moza. E Moza gerou Bineá. Rafa foi o seu filho, Eleasa, seu filho, Azel, seu filho. E Azel teve 6 filhos, cujos nomes são estes: Asricão, Bocru, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Todos estes foram os filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, o seu irmão, foram Ulão, o seu primogênito, Jeus, o segundo, e Elifelete, o terceiro. E os filhos de Ulão foram homens fortes e valentes, arqueiros, e tiveram muitos filhos, e filhos de filhos, 150. Todos estes são os filhos de Benjamim. Agora capítulo 9. Assim, todo Israel foi contado pelas genealogias. E, eis que, eles estão escritos no livro dos reis de Israel e Judá, que foram levados para a Babilônia por causa das suas transgressões. Ora, os primeiros habitantes que moraram nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. E em Jerusalém habitaram, dos filhos de Judá, e dos filhos de Benjamim, e dos filhos de Efraim, e Manassés. Utai, o filho de Amiúde, o filho de Onri, o filho de Inri, o filho de Bani, dos filhos de Pérez, o filho de Judá. E dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e os seus filhos. E dos filhos de Zerá, Jeuel, e os seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, o filho de Mesulão, o filho de Odavias, o filho de Asenuá, e Ibneias, o filho de Jeroão, e Elá, o filho de Uzi, o filho de Micri, e Mesulão, o filho de Cefatias, o filho de Reuel, filho de Ibnijas. E os seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram chefes dos pais na casa dos seus pais. E dos sacerdotes, Jedaias, e Joiaribe, e Jaquim. E Azarias, o filho de Uquias, o filho de Mesulão, o filho de Zadoque, o filho de Meraiote, o filho de Aitube, o regente da casa de Deus. E Adaías,
o filho de Jeroão, o filho de Pazur, o filho de Malquias, e Masai, o filho de Adiel, o filho de Jazera, o filho de Mesulão, o filho de Mesilemite, o filho de Imer, e os seus irmãos, cabeças da casa dos seus pais, 1760. Homens capacitados para a obra do serviço da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, o filho de Assub, o filho de Azricão, o filho de Asabias, dos filhos de Merari, e Baquebacar, Eres, e Galau, e Matanias, o filho de Mica, o filho de Zicri, o filho de Asaf, e Obadias, o filho de Semaías, o filho de Galau, o filho de Gedutum, e Berequias, o filho de Asa, o filho de Eucana, que habitou nas aldeias dos Netofatitas. E os porteiros foram Salum, e Acube, e Talmon, e Aimã, e os seus irmãos. Salum foi o chefe, que até agora servia no portão do rei, em direção leste. Eles foram porteiros nos acampamentos dos filhos de Levi. E Salum, o filho de Coré, o filho de Ebiasaf, o filho de Corá, e os seus irmãos, da casa do seu pai, os coraitas, estavam sobre a obra do serviço, guardadores dos portões do tabernáculo. E os seus pais, estando sobre o exército do Senhor, foram os guardadores da entrada. E Finéias, o filho de Eleazar, foi o regente sobre eles em tempos passados, e o Senhor esteve com ele. E Zacarias, o filho de Meselemias, era o porteiro da porta do tabernáculo da congregação. Todos estes que foram escolhidos para serem porteiros nos portões foram 212. Estes foram considerados pelas suas genealogias, nas suas aldeias, aos quais Davi e Samuel, o vidente, ordenaram ao seu ofício. Eles e os seus filhos tinham a supervisão dos portões da casa do Senhor, guardavam a casa do tabernáculo. Nos 4 lados estavam os porteiros, em direção leste, oeste, norte e sul. E os seus irmãos, os quais estavam nas suas aldeias, deveriam vir com eles depois de 7 dias, de tempos em tempos. Porque estes levitas, os 4 porteiros-chefes, estavam no seu ofício designado, encarregados das câmaras e tesouros da casa de Deus. E eles se alojavam ao redor da casa de Deus, porque a guarda estava sobre eles, e lhes cabia, a cada manhã, a sua abertura. E alguns deles tinham por incumbência os vasos da ministração, de modo que deveriam trazê-los para dentro e para fora, para a contagem. Alguns deles também foram indicados para a supervisão dos vasos, e de todos os instrumentos do santuário, e de farinha fina, e do vinho, e do óleo, e do incenso, e das especiarias. E alguns dos filhos dos sacerdotes fizeram o unguento das especiarias. E Matitias, um dos levitas, que foi o primogênito de Salum, o coraíta, tinha por ofício as coisas que eram feitas nas panelas. E outros dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, estavam a cargo do pão da proposição, de prepará-lo a cada Shabat. E estes são os cantores, chefes dos pais dos levitas, que permanecendo nas câmaras, estavam livres, pois eles eram empregados naquela obra dia e noite. Estes pais dos levitas foram chefes ao longo das suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou Jeiel, o pai de Gibeão, e o nome de sua esposa era Maaca. E o seu filho primogênito Abidom, depois Ur, e Quis, e Baal, e Ner, e Nadab, e Gedor, e Aió, e Zacarias, e Miclote gerou Simeia. E estes também habitaram com seus irmãos em Jerusalém, defronte aos seus irmãos, e Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul, e Saul gerou Jonatas, e Malquizua, e Abinadab, e Isbaal. E o filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia, e Acais. E Acais gerou Jaerá, e Jaerá gerou Alemete, e Asmavete, e Azinri, e Zinri gerou Moza. E Moza gerou Bineá, e Refaías, seu filho, Eleasa seu filho, Azel seu filho. E Azel teve 6 filhos, cujos nomes são estes: Azricão, e Bocru, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Estes foram os filhos de Azel. Capítulo 10. Ora, os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos no monte Gilboa. E os filisteus perseguiram com afinco Saul e os seus filhos, e os filisteus mataram os filhos de Saul, Jonatas, Abinadab e Malquizua. E a batalha se intensificou contra Saul, e os arqueiros o atingiram, e ele foi ferido pelos arqueiros. Então, disse Saul ao seu escudeiro: Desembainha a tua espada, e atravessa-me com ela, para que não venham estes incircuncisos ultrajar-me. Porém, o seu escudeiro não quis fazê-lo, porque ficou muito temeroso. Assim, Saul tomou uma espada, e caiu sobre ela. E, quando seu escudeiro viu que Saul estava morto, ele caiu de modo semelhante sobre a espada, e morreu.
Assim, Saul morreu, e os seus 3 filhos, e toda a sua casa morreram juntos. Todos os israelitas que estavam no vale, vendo que os filhos de Israel recuavam e que Saul e os seus filhos estavam mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram, e vieram os filisteus e nelas habitaram. E sucedeu, ao amanhecer, quando os filisteus vieram para despir os mortos, que encontraram Saul e os seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. E quando tinham despido, tomaram a sua cabeça e a sua armadura, e as enviaram para a terra dos filisteus, para anunciar as novas para os seus ídolos e ao povo. E eles colocaram a sua armadura na casa dos seus deuses, e prenderam a sua cabeça no templo de Dagom. E, quando todo Jabes de Gileade ouviu tudo que os filisteus haviam feito a Saul, levantaram-se, todos os homens valentes, e removeram o corpo de Saul, e os corpos dos seus filhos, e os trouxeram para Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo do carvalho de Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim, Saul morreu pela sua transgressão, que ele cometeu contra o Senhor, a saber, contra a palavra do Senhor, a qual ele não guardou, e também por pedir conselho a uma que tinha um espírito familiar, ao consultá-la. E não consultou o Senhor. Portanto ele o matou, e transferiu o reino para Davi, o filho de Jessé. Agora capítulo 11. Então, todo Israel se reuniu com Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E, além disso, em tempos passados, quando Saul foi rei sobre nós, tu eras aquele que fazias Israel sair e entrar. E o Senhor teu Deus te disse: Tu pastorearás o meu povo Israel e tu serás soberano sobre Israel. Portanto, vieram todos os anciãos de Israel até o rei em Hebrom. E o rei Davi fez um pacto com eles em Hebrom diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei sobre Israel, de acordo com a palavra do Senhor por Samuel. E Davi e todo Israel foram até Jerusalém, a qual é Jebus, onde estavam os jebuseus, os habitantes da terra. E os habitantes de Jebus disseram a Davi: Tu não virás para cá. Todavia, Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. E Davi disse: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. Assim, Joabe, o filho de Zeruia, subiu primeiro, e foi chefe. E Davi habitou na fortaleza. É por isso que a chamaram de cidade de Davi. E ele edificou a cidade ao redor, a saber, desde Milo até seus arredores. E Joabe restaurou o restante da cidade. Assim, Davi se tornou cada vez maior, porque o Senhor dos exércitos estava com ele. Estes também são chefes dos homens valentes que Davi tinha, que se fortaleceram com ele no seu reino, e com todo Israel, para fazê-lo rei, segundo a palavra do Senhor acerca de Israel. E este é o número dos homens valentes que Davi tinha: Jazubião, um acmonita, o chefe dos capitães. Ele ergueu a sua lança contra 300, de uma só vez os matou. E, depois dele estava Eleazar, o filho de Dodô, o auita, que era um dos 3 homens valentes. Ele estava com Davi em Pas-damim, e ali os filisteus estavam reunidos para a batalha, onde havia uma parte do campo cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E eles se puseram no meio daquela parte, e o livraram, e mataram os filisteus, e o Senhor o salvou com um grande livramento. Ora, 3 dos 30 capitães desceram até a rocha, a Davi, na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus acampou no vale dos Refães. E Davi estava, então, no forte, e a guarnição dos filisteus estava, então, em Belém. E Davi desejou, e disse: se alguém me desse de beber das águas do poço de Belém, que fica junto ao portão. E os 13 romperam pelo exército dos filisteus, e retiraram água do poço de Belém, que ficava junto ao portão, e a tomaram e a trouxeram até Davi. Porém Davi não quis beber dela, mas derramou-a para o Senhor. E disse: O meu Deus me proíba de fazer esta coisa. Beberei o sangue destes homens que colocaram as suas vidas em risco? Porque com o risco das suas vidas eles a trouxeram. Por isso ele não quis beber dela. Estas coisas fizeram estes 3 poderosos. E Abisai, o irmão de Joabe, foi o chefe dos 3. Por erguer a sua lança contra 300, ele os matou, e teve nome entre os 3. Dos 3, ele foi mais ilustre do que os 2, porque ele foi o capitão deles. Todavia não alcançou os 3 primeiros. E Benaia, o filho de Joiada, o filho de um homem valente de Cabizel, que havia feito muitos atos, ele matou 2 homens de Moabe semelhantes a leões. Também desceu e matou um leão em uma cova, em um dia com neve. E ele matou um egípcio, um homem de grande estatura, com 5 covados de altura. E na mão do egípcio estava uma lança semelhante a um eixo de tecelão, e desceu até ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, o filho de Joiada, e teve nome entre os 3 homens valentes. Eis que ele foi ilustre entre os 30, mas todavia não alcançou os 3 primeiros, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Além disso,
Os homens valentes dos exércitos foram Azael, o irmão de Joabe, Elanã, o filho de Dodô, de Belém. Samote, o Harodita, Heles, o Pelonita, Ira, o filho de Ikes, o Tecoita, Abitza, o Anatotita, Sibekai, o Husatita, Ilai, o Auita, Maarai, o Netofatita, Elede, o filho de Baaná, o Netofatita, Itaí, o filho de Ribai, de Gibeá, que pertencia aos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, dos ribeiros de Gaas, Abiel, o Arbatita, Atzmavete, o Baromita, Eliaba, o Zalbonita, os filhos de Azem, o Gizonita, Jonatas, o filho de Seide, o Ararita, Aião-ó, o filho de Sacar, o Ararita, Elifal, o filho de Ur, Hefa, o Mecaatita, Aias, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Naarai, filho de Isbai, Joel, o irmão de Natã, Mibar, o filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Berotita, o escudeiro de Joabe, o filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, o filho de Alai, Adna, o filho de Sisa, o Rubenita, um capitão dos Rubenitas, e com ele 30, Anã, o filho de Maaca, e Josafá, o Mitenita, Uzias, o Astaratita, Sama e Jeiel, os filhos de Otão, o Aroerita, Gediael, o filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, e Jeribai, e Josavias, os filhos de Elnaão, e Itma, o Moabita, Eliel, o Obede, e Yaziel, o Mesobaita. Agora capítulo 12. Ora, estes são os que vieram até Davi, em Ziclag, enquanto ele ainda se mantinha enclausurado por causa de Saul, o filho de Quis, e eles estavam entre os homens valentes, ajudadores da guerra. Eles estavam armados com arcos, e podiam usar tanto a mão direita, como a esquerda para lançar pedras e atirar flechas com arco, eram dos irmãos de Saul de Benjamim. O chefe era Aiezer, depois Joás, os filhos de Semaá, o Gibeatita, e Gesiel, e Pelete, os filhos de Asmavete, e Beraca, e Jeú, o Anatotita, e Ismaías, o Gibionita, um homem poderoso entre os 30 e sobre os 30, e Jeremias, e Jaziel, e Joanã, e Josabade, o Gederatita, Elusai, e Jerimote, e Bealias, e Semarias, e Cefatias, o Arufita, Eucana, e Isias, e Azarel, e Juezer, e Jazubião, os Coraitas, e Juela, e Zebadias, os filhos de Jeroão, de Gedor. Os gaditas também foram juntar-se a Davi na fortaleza, no deserto, homens de força, e homens de guerra, aptos para a batalha, que eram capazes de empunhar escudo e broquel, cujas faces eram como as faces de leões, e eram tão ágeis como os cabritos sobre os montes. Ezer, o primeiro, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Ate, o sexto, Eliel, o sétimo, Joan, o oitavo, Elzabade, o nono, Jeremias, o décimo, Mecbanai, o undécimo. Estes foram dos filhos de Gade, capitães do exército. Um dos menores esteve sobre uma centúria, e o maior sobre 1.000. Estes são aqueles que atravessaram o Jordão no primeiro mês, quando ele tinha alagado todas as suas margens, e afugentaram todos os dos vales, tanto na direção leste, como na direção oeste. Alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi, ao lugar forte. E Davi saiu para se encontrar com eles, e lhes falou, dizendo: Se vós viestes em paz até mim para me ajudar, o meu coração estará ligado a vós. Mas se viestes para me traíres diante dos meus inimigos, vendo que não há erro nas minhas mãos, o Deus dos nossos pais olhe sobre isto, e o repreenda. Então, o Espírito veio sobre Amazai, que era chefe dos capitães, e ele disse: Somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz seja com os teus ajudadores, porque o teu Deus te ajuda. Então, Davi os recebeu, e fez deles capitães das tropas. E ali se prostraram alguns de Manassés para Davi, quando ele veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Mas eles não lhes ajudaram, porque os senhores dos filisteus, mediante conselho, o repeliram, dizendo: Ele passará para o lado do seu mestre Saul, com perigo de nossas cabeças. Enquanto ele seguia para Ziclag, prostraram-se ali diante dele, de Manassés, Adna, e Josadabe, e Gediael, e Micael, Josabade, e Eliú, e Ziletai, capitães dos milhares que eram de Manassés. E eles ajudaram Davi contra o bando dos salteadores.
porque eles eram todos homens fortes e valentes, e eram capitães no exército. Porque naquele tempo, dia a dia, vinham a Davi para o ajudar, até que este foi um grande exército, como o exército de Deus. E estes são os números dos chefes que estavam prontamente armados para a guerra, e vieram para Davi em Hebrom, para transferir o reino de Saul para ele, de acordo com a palavra do Senhor. Os filhos de Judá, que empunhavam escudo e lança, eram 6.800, prontamente armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, homens fortes e valentes, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. E Joiada foi o líder dos Aronitas, e com ele estavam 3.700. E Zadok, um jovem forte e valente, e da casa do seu pai 22 capitães. E dos filhos de Benjamim, a parentela de Saul, 3.000, porque até aquele momento a maior parte deles havia mantido a guarda da casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800, homens fortes e valentes, afamados por toda a casa dos seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000, os quais foram designados por nome, para virem fazer de Davi rei. E dos filhos de Issacar, os quais eram homens que tinham entendimento dos tempos, para saber o que Israel deveria fazer. Os cabeças deles eram 200, e todos os seus irmãos estavam sob o seu comando. De Zebulon, os que saíam para a batalha, peritos na guerra, com todas as armas de guerra, 50.000, os quais conseguiam ordenar a batalha. Eles não eram de duplo coração. E de Naftali, 1.000 capitães, e com eles, com escudo e lança, 37.000. E, dos danitas, peritos em guerra, 28.600. E de Asser, os tais que saíam para a batalha, peritos em guerra, 40.000. E, no outro lado do Jordão, dos Rubenitas, e dos Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda espécie de instrumentos de guerra para a batalha, 120.000. Todos estes homens de guerra, que conseguiam ordenar a batalha, vieram com o coração perfeito para Hebrom, para fazer de Davi rei sobre todo Israel. E também todo o restante de Israel era um só coração para fazer de Davi rei. E ali eles estiveram com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque os seus irmãos lhes tinham preparado. Além disso, aqueles que lhes estavam próximos, a saber, de Issacar e Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, e sobre camelôs, e sobre mulas, e sobre bois, e carne, farinha, bolos de figos, e cachos de uvas passas, e vinho, e azeite, e bois, e ovelhas em abundância, porque havia alegria em Israel. Agora capítulo 13. E Davi consultou os capitães de milhares e centúrias, e cada líder. Davi disse a toda a congregação de Israel: se vos parecer bom, e que isto é do Senhor nosso Deus, enviemos, aos nossos irmãos em todos os lugares, que restaram em toda a terra de Israel, e com eles também aos sacerdotes e levitas os quais estão nas suas cidades e arredores, para que eles possam se juntar a nós. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. E toda a congregação disse que faria assim, porque a coisa era correta aos olhos de todo o povo. Assim, Davi reuniu todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus, de Kiriate Jearim. E Davi e todo Israel subiu para Baalá, isto é, para Kiriate Jearim, a qual pertencia a Judá, para de lá trazer a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E eles carregaram a arca de Deus em uma carruagem nova, da casa de Abinadab, e Uzai e Aió conduziram a carruagem. E Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com toda a sua força, e com cânticos, e com harpas, e com saltérios, e com adufes, e com símbolos, e com trombetas. E, quando eles chegaram à eira de Quidom, Uzai estendeu a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. E a ira do Senhor foi acesa contra Uzá, e ele o feriu, porque pôs a sua mão na arca, e ali morreu diante de Deus. E Davi ficou aborrecido, porque o Senhor havia feito uma fenda sobre Uzá, porquanto aquele lugar é chamado de Pérez Uzá até este dia. E Davi ficou com temor de Deus naquele dia, dizendo: como trarei para mim a arca de Deus? Assim, Davi não trouxe a arca até ele, na cidade de Davi, mas carregou-a para dentro da casa de Obed-edom, o geteu. E a arca de Deus permaneceu na casa da família de Obed-edom 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo o que ele tinha. Agora capítulo 14. Ora, Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros até Davi, e madeira de cedro, com pedreiros e carpinteiros, para lhe edificar uma casa. E Davi percebeu que o Senhor lhe havia confirmado o rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado, por causa do seu povo, Israel. E Davi tomou mais esposas em Jerusalém, e Davi gerou mais filhos e filhas. Ora, estes são os nomes dos seus filhos,
os quais ele teve em Jerusalém: Samua, e Sobabe, Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Elpelete, e Nogá, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Beeliada, e Elifelete. E, quando os filisteus ouviram que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. E Davi ouviu isto, e saiu contra eles. E os filisteus também vieram e se espalharam no vale dos Refães. E Davi consultou a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos entregarás? E o Senhor disse a ele: Sobe, porque amanhã eu os entregarei na tua mão. Assim, eles subiram até Baal-Perazim, e Davi os feriu ali. Então, Davi disse: Deus irrompeu sobre os meus inimigos por intermédio da minha mão, como o irromper de águas, porquanto chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. E quando eles haviam deixado ali os seus deuses, Davi deu um mandamento, e eles foram queimados com fogo. E os filisteus mais uma vez se espalharam ao longe no vale. Portanto, Davi voltou a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: Não subas atrás deles, desvia-te, e vem sobre eles defronte as amoreiras. E será que, quando ouvires o som de um mover sobre a copa das amoreiras, sairás para a batalha? Porque Deus saiu adiante para ferir o exército dos filisteus. Davi, portanto, fez como Deus lhe ordenou, e eles feriram o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. E a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor trouxe o temor a ele sobre todas as nações. Agora capítulo 15. E Davi fez para si casas na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou para ela uma tenda. Então, Davi disse: Ninguém deve carregar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para carregar a arca de Deus, e para sempre ministrar diante dele. E Davi reuniu todo Israel em Jerusalém, para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, o qual ele havia preparado. E Davi reuniu os filhos de Arão, e os levitas. E dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e os seus irmãos, 120. E dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e os seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e os seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e os seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e os seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e os seus irmãos, 112. E Davi chamou Tzadoque e Abiatar, os sacerdotes. E os levitas, Uril, Asaias, e Joel, Semaias, e Eliel e Aminadab. E disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais dos levitas. Santificai-vos, tanto vós, como os vossos irmãos, para que possais fazer subir a arca do Senhor Deus de Israel até o lugar que preparei para ela. Porque, como vós não fizestes da primeira vez, o Senhor nosso Deus fez uma fenda sobre nós, pois não buscamos segundo a ordem devida. Assim, os sacerdotes e os levitas se santificaram para fazer subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas carregaram a arca de Deus sobre os seus ombros, com as suas hastes sobre eles, como Moisés ordenou, segundo a palavra do Senhor. E Davi falou com os chefes dos levitas para indicarem os seus irmãos para serem os cantores, com instrumentos de música, saltérios, harpas e símbolos, soando ao erguerem as suas vozes com alegria. Assim, os levitas indicaram Emã, o filho de Joel, e os seus irmãos, Asaf, o filho de Berequias, e dos filhos de Merari, os seus irmãos, Etã, o filho de Cusaías. E com eles, os seus irmãos de segundo grau, Zacarias, Beni, e Jaziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, Eliabe, e Benaia, e Maazeias, e Matitias, e Elifeleu, e Micneias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros. Assim, os cantores, Emã, Asaf e Etã, foram indicados para soarem com símbolos de bronze. E Zacarias, e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Maazeias, e Benaia, com saltério sobre Alamote. E Matitias, e Elifeleu, e Micneias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azazias, com harpas, sobre Seminite para distinção. E Kenanias, chefe dos levitas, foi para a música. Ele instruía a música, porque era habilidoso. E Berequias e Eucana foram os porteiros da arca. E Sebanias, e Josafá, e Netanel, e Amazai, e Zacarias, e Benaia, e Eliezer, os sacerdotes, sopravam as trombetas diante da arca de Deus. E Obed-edom e Jeías foram porteiros da arca. Assim, Davi, e os anciãos de Israel, e os capitães sobre milhares, foram fazer subir a arca do pacto do Senhor da casa de Obed-edom, com alegria. E sucedeu,
quando Deus ajudou os levitas que carregavam a arca do pacto do Senhor, que eles ofereceram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi estava vestido com uma veste de linho fino, e todos os levitas que carregavam a arca, e os cantores e Quenanias, o mestre do cântico. Davi também tinha sobre si um éfode de linho. Assim, todo Israel fez subir a arca do pacto do Senhor com brados, e com som de corneta, e com trombetas, e com símbolos, fazendo ruído com saltérios e harpas. E sucedeu, enquanto a arca do pacto do Senhor chegava à cidade de Davi, que Mical, a filha de Saul, ao olhar por uma janela, viu o rei Davi dançando e se divertindo, e ela o desprezou-nos. Agora capítulo 16. Assim, eles trouxeram a arca de Deus, e a puseram no meio da tenda que Davi havia armado, e ofereceram sacrifícios queimados e ofertas de paz diante de Deus. E quando Davi havia terminado de oferecer as ofertas queimadas e as ofertas de paz, ele abençoou o povo em nome do Senhor. E ele repartiu para cada um de Israel, tanto homem como mulher, um pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. E ele indicou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, para recordarem, para dar graças e louvores ao Senhor Deus de Israel. Asaf, o chefe, e depois dele Zacarias, Jeiel, e Semiramote, e Jeiel, e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-edom, e Jeiel, com saltérios e com harpas. Porém Asaf fazia um som com símbolos. Também Benaia e Jaaziel, os sacerdotes, continuamente com trombetas diante da arca do pacto de Deus. Então, naquele dia, Davi entregou primeiro, na mão de Asaf e dos seus irmãos, este salmo para dar graças ao Senhor. Dai graças ao Senhor, clamai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Cantai a ele, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas obras maravilhosas. Gloriai-vos no seu santo nome, que se regozije o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das obras maravilhosas que ele tem feito, das suas maravilhas, e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, o seu servo, vós filhos de Jacó, os seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Estejais sempre atentos ao seu pacto, a palavra que ele ordenou a 1000 gerações, a saber, do pacto que ele celebrou com Abraão, e do seu juramento a Isaque. E tem confirmado mesmo a Jacó por uma lei, e a Israel por um pacto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a porção da tua herança, quando éreis nada mais que poucos, de fato poucos, e estrangeiros nela. E quando eles andavam de nação em nação, e de um reino para outro povo, ele não tolerou que homem algum lhe fizesse o mal. Sim, reprovou reis por causa deles, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não façais mal algum aos meus profetas. Cantai ao Senhor, toda a terra. Proclamai dia após dia a sua salvação. Declarai a sua glória no meio dos pagãos, suas obras maravilhosas no meio de todas as nações. Porque grande é o Senhor e poderosíssimo para ser louvado. Ele também deve ser temido acima de todos os deuses. Porque todos os deuses do povo são ídolos. Porém o Senhor fez os céus. Glória e honra estão na sua presença. Força e alegria estão no seu lugar. Dai ao Senhor, vós parentes do povo, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei uma oferta, e vinde diante dele. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Temei diante dele, toda a terra. O mundo se acha firmado, de modo que não será movido. Que os céus se alegrem, e que a terra se regozije, e que os homens digam no meio das nações: o Senhor reina. Que ruja o mar, e a sua plenitude. Que os campos se regozijem, e tudo o que está neles. Então, as árvores do bosque cantarão diante da presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos, e nos livra dos pagãos, para que possamos dar graças ao teu nome santo, e glória em teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel para sempre e sempre. E todo o povo disse: amém, e louvou ao Senhor. Assim, ele deixou ali diante da arca do pacto do Senhor, Asaf e os seus irmãos, para ministrarem continuamente diante da arca, como exigia a tarefa de cada dia. E Obed-edom, com os seus irmãos, 68. Também Obed-edom, o filho de Gedutum, e Osa para serem porteiros. E Zadoque, o sacerdote, e os seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor no lugar alto que ficava em Gibeão, para oferecerem ofertas queimadas continuamente ao Senhor sobre o altar da oferta queimada, pela manhã e ao entardecer, e para fazerem segundo tudo o que está escrito na lei do Senhor,
a qual ele ordenou a Israel. E com eles Emã e Jedutum, e os demais que foram escolhidos, que foram designados por nome, para darem graças ao Senhor, pois a sua misericórdia dura para sempre. E com eles Emã e Jedutum, com trombetas e símbolos para aqueles que fariam um som, e com instrumentos musicais de Deus. E os filhos de Jedutum eram porteiros. E todo o povo partiu, cada homem, para sua casa, e Davi retornou para abençoar a sua casa. Agora capítulo 17. Ora, sucedeu, enquanto estava sentado na sua casa, que Davi disse a Natã, o profeta: Eis que eu habito em uma casa de cedros, mas a arca do pacto do Senhor permanece debaixo de cortinas. Então, Natã disse a Davi: Faz tudo o que está no teu coração, porque Deus está contigo. E sucedeu, naquela mesma noite, que a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: Vai e diz a Davi, o meu servo: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás para mim uma casa na qual eu habite. Porque até este dia, não tenho habitado em uma casa desde o dia que fiz subir Israel, mas tenho ido de tenda em tenda, e de um tabernáculo a outro. Onde quer que eu tenha caminhado com todo Israel, falei alguma palavra qualquer dos juízes de Israel, aos quais ordenei que alimentassem o meu povo, dizendo: Por que não edificastes para mim uma casa de cedros? Agora, portanto, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do aprisco, do pastoreio das ovelhas, para ser soberano sobre o meu povo, Israel. E tenho estado contigo onde quer que tenhas andado, e tenho cortado todos os teus inimigos de diante de ti, e tenho feito para ti um nome semelhante ao nome dos grandes homens que estão na terra. Também ordenarei um lugar para o meu povo, Israel, e haverei de plantá-los, e eles habitarão no seu lugar, e não mais serão removidos. Tampouco os filhos da iniquidade voltarão a se aproveitar deles, como no princípio. E desde o tempo em que eu ordenei aos juízes para estarem acima do meu povo, Israel. Além disso, subjugarei todos os teus inimigos. Sobretudo, digo-te que o Senhor edificará para ti uma casa. E sucederá, quando estiverem expirados os teus dias, quando tiveres que ir para estar com os teus pais, que levantarei a tua semente após ti, a qual será dos teus filhos, e eu estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa para mim, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho, e não removerei a minha misericórdia dele, como a removi daquele que esteve antes de ti. Mas eu assentarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para todo sempre. De acordo com todas estas palavras, e de acordo com toda esta visão, assim falou Natã a Davi. E o rei Davi entrou, e se assentou diante do Senhor, e disse: Quem sou eu, ó Senhor Deus? O que é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E, contudo, isto foi pouca coisa aos teus olhos, ó Deus, pois tu tens falado da casa do teu servo para um distante no porvir, e tens me respeitado como um homem de alto nível, ó Senhor Deus. O que mais Davi pode falar a ti para a honra do teu servo? Porque tu conheces o teu servo. Ó Senhor, por causa do teu servo, e segundo o teu próprio coração, tu tens feito toda esta grandeza, ao tornares conhecidas todas estas grandes coisas. Ó Senhor, pois não há nenhum como tu, nem há qualquer Deus ao teu lado, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. E que nação na terra é como o teu povo Israel, ao qual Deus foi redimir para ser o seu próprio povo, para fazer um nome de grandeza e temor para ti, ao expulsares nações de diante do teu povo, o qual tens redimido do Egito. Porque do teu povo, Israel, fizeste o teu próprio povo para sempre. E tu, Senhor, tornaste-te o seu Deus. Portanto, agora, Senhor, que a palavra que tens falado acerca do teu servo e acerca da sua casa seja estabelecida para sempre, e faz conforme tens dito. Que, de fato, seja estabelecido, que o teu nome possa ser magnificado para sempre, e diga-se: O Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é o Deus para Israel, e que a casa de Davi, o teu servo, seja estabelecida diante de ti. Porque tu, ó meu Deus, disseste ao teu servo que edificarás para ele uma casa. Porquanto teu servo achou valor no seu coração para orar diante de ti. E, agora, Senhor, tu és Deus, e tens prometido a tua bondade ao teu servo. Agora, portanto, foste servido abençoar a casa do teu servo, para que ela possa estar diante de ti para sempre. Porque tu abençoas, ó Senhor, e ela será abençoada para sempre. Agora capítulo 18. Agora, depois disso, sucedeu que Davi feriu os filisteus, e os subjugou, e tomou Gate e as suas aldeias da mão dos filisteus. E ele feriu Moabe, e os moabitas se tornaram servos de Davi, e trouxeram presentes. E Davi feriu Hadadezer, rei de Zobá, em Amate, enquanto vinha para estabelecer o seu domínio junto ao rio Eufrates. E Davi tomou dele 1000 carruagens, e 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens a pé.
Davi também jarretou todos os cavalos das carruagens, mas reservou 100 carruagens. E quando os sírios de Damasco vieram para socorrer Hadadezer, o rei de Zobá, Davi matou, dos sírios, 22.000 homens. Então, Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e trouxeram presentes. Assim, o Senhor preservava Davi onde quer que ele fosse. E Davi tomou os escudos de ouro que estavam sobre os servos de Hadadezer, e os trouxe para Jerusalém. De modo semelhante, de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, trouxe Davi grande quantidade de bronze, com o qual Salomão fez o mar de bronze, e as colunas e os vasos de bronze. Ora, quando Tou, rei de Amate, ouviu como Davi havia ferido todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, ele enviou Adorão, o seu filho, até o rei Davi, para lhe perguntar como estava, e para congratulá-lo, porque havia lutado contra Hadadezer, e por havê-lo ferido, pois Hadadezer travou guerra contra Tou, e com ele toda sorte de vasos de ouro e prata e bronze, os quais o rei Davi também dedicou ao Senhor, com a prata e o ouro que ele trouxe de todas estas nações, de Edom e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque. Além disso, Abisai, o filho de Zeruia, matou dos edomitas 18.000 no Vale do Sal. E ele pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi. Assim, o Senhor preservava Davi onde quer que ele fosse. Assim, Davi reinou sobre todo Israel, e executou juízo e justiça no meio de todo o seu povo. E Joabe, o filho de Zeruia, estava sobre o exército, e Josafá, o filho de Ailude, cronista. E Zadoque, o filho de Aitube, e Abimeleque, o filho de Abiatar, foram os sacerdotes, e Safsa era escriba. E Benaia, o filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus, e os filhos de Davi eram chefes chegados ao rei. Agora capítulo 19. Ora, sucedeu, depois disso, que Naás, o rei dos filhos de Amon, morreu, e o seu filho reinou em seu lugar. E Davi disse, mostrarei bondade para com Anum, o filho de Naás, porque o seu pai mostrou bondade para comigo. E Davi enviou mensageiros para consolá-lo acerca do seu pai. Assim, os servos de Davi adentraram a terra dos filhos de Amon, até Anum, para consolá-lo. Porém, os príncipes dos filhos de Amon disseram a Anum, porventura, pensas que Davi, por honrar a memória do teu pai, te enviou consoladores? Não vieram os seus servos a ti para investigar, e para derrubar, e espionar a terra? Pelo que Anum tomou os servos de Davi, e os barbeou, e cortou os seus vestidos pelo meio, até suas nádegas, e os despediu. Então, lá se foram alguns, e contaram a Davi como os homens foram servidos, e ele mandou encontrá-los, porque os homens ficaram muito envergonhados. E o rei Davi disse, aguardai em Jericó até que as vossas barbas estejam crescidas, e então retornai. E, quando os filhos de Amon viram que tinham ofendido grandemente a Davi, Anum e os filhos de Amon enviaram 1.000 talentos de prata para alugar para si carruagens e cavaleiros da Mesopotâmia, e da Síria de Maaca, e de Zobá. Assim, eles alugaram 32.000 carruagens, e o rei de Maaca e o seu povo, que vieram e acamparam diante de Medeba. E das suas cidades, os filhos de Amon se reuniram e foram para a batalha. E quando Davi ouviu isto, ele enviou Joabe, e todo o exército dos homens poderosos. E os filhos de Amon saíram, e ordenaram a batalha diante do portão da cidade, e os reis que tinham vindo estavam à parte no campo. Ora, quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele pela dianteira e retaguarda, ele separou todos os homens escolhidos de Israel, e os pôs em formação contra os sírios. E o restante do povo o entregou na mão de Abisai, o seu irmão, e eles se puseram em formação contra os filhos de Amon. E ele disse, se os sírios me forem mais fortes, então tu me ajudarás. Mas se os filhos de Amon te forem mais fortes, então eu te ajudarei. Seja de boa coragem, e comportemo-nos valentemente pelo nosso povo, e pelas cidades do nosso Deus, e que faça o Senhor aquilo que for bom à sua vista. Assim, Joabe e o povo que estava com ele se aproximou diante dos sírios para a batalha, e eles fugiram diante dele. E quando os filhos de Amon viram que os sírios haviam fugido, eles, de modo semelhante, fugiram diante de Abisai, o seu irmão, e entraram na cidade. Então, Joabe veio até Jerusalém. E quando os sírios viram que foram derrotados por Israel, eles enviaram mensageiros, e retiraram os sírios que estavam além do rio. E Sufaque, capitão do exército de Hadadezer, foi diante deles. Avisado disto, Davi reuniu todo Israel, e atravessou o Jordão, marchou sobre eles e ordenou contra eles a batalha. Havendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, eles lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou 7.000 homens dos sírios que lutavam em carruagens, e 40.000 homens a pé,
e matou Sufaque, o capitão do exército. E, quando os servos de Hadadezer viram que eles foram derrotados por Israel, eles fizeram paz com Davi, e se tornaram seus servos. Tampouco os sírios ajudariam mais os filhos de Amon. Agora capítulo 20. E sucedeu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a batalha, Joabe levou adiante o poder do exército, e devastou a terra dos filhos de Amon, e veio e sitiou Rabá. Porém, Davi esperou em Jerusalém, e Joabe feriu Rabá, e a destruiu. E Davi tomou a coroa da cabeça do rei, e achou nela o peso de um talento de ouro, e nela havia pedras preciosas, e ela foi posta na cabeça de Davi, e ele também trouxe muitíssimo despojo da cidade. E ele retirou o povo que nela estava, e cortou-lhes com serras, e com grades de ferro, e com machados. Assim Davi tratou todas as cidades dos filhos de Amon. E Davi, e todo o povo, retornaram a Jerusalém. E sucedeu, depois disso, que se ergueu ali guerra em Gezer, com os filisteus. Tempo no qual Sibecai, o Zatita, matou Sipai, que eram dos filhos dos gigantes, e eles foram subjugados. E houve guerra novamente contra os filisteus. E Elanã, o filho de Jair, matou Lami, o irmão de Golias, o geteu, de cuja lança-vara era como um eixo de tecelão. E mais uma vez houve guerra em Gate, onde estava um homem de grande estatura, cujos dedos das mãos e pés eram 24, 6 em cada mão, e 6 em cada pé. E ele era também filho de gigantes. Porém, quando ele desafiou Israel, Jonatas, o filho de Simeia, o irmão de Davi, o matou. Estes nasceram aos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi, e pela mão dos seus servos. Capítulo 21. E Satanas es levantou contra Israel, e incitou Davi a enumerar Israel. E Davi disse a Joabe e aos governantes do povo: Ide, enumerai Israel desde Berseba até Dan, e trazei o número deles para mim, para que eu possa sabê-lo. E Joabe respondeu: O Senhor faça o seu povo 100 de vezes maior do que ele é. Mas, meu senhor e rei, não são todos servos do meu senhor? Por que então meu senhor requer esta coisa? Por que será ele causa de transgressão para Israel? Todavia, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que Joabe partiu, e foi por todo Israel, e voltou para Jerusalém. E Joabe deu a soma do número do povo a Davi. E todos os de Israel eram 1.100.000 homens que empunhavam a espada, e Judá era 470.000 homens que empunhavam espada. Porém, Levi e Benjamim ele não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável para Joabe. Isso desagradou a Deus, portanto ele feriu Israel. E Davi disse a Deus: Pequei grandemente em fazer isso. Mas, agora, imploro-te, remove a iniquidade do teu servo, por eu ter feito muito tolamente. E o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e conta a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor, ofereço-te 3 coisas, escolhe para ti uma delas, para que eu possa fazê-la a ti. Assim, Gade veio até Davi, e disse a ele: Assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses para seres destruído diante dos teus inimigos, enquanto a espada dos teus inimigos te supere, ou, ainda, 3 dias da espada do Senhor, a saber, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruindo ao longo de toda a costa de Israel. Agora, portanto, aconselha-te de qual palavra trarei de volta aquele que me enviou. E Davi disse a Gade: Estou em um grande aperto, que caiamos, agora, na mão do Senhor. Porque muito grandes são as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão de homem. Assim, o Senhor enviou peste sobre Israel, e ali caíram de Israel 70.000 homens. E Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruí-la. E enquanto ele estava destruindo, o Senhor olhou, e se arrependeu do mal, e disse ao anjo que destruía: Basta, detém agora a tua mão. E o anjo do Senhor se pôs de pé junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E Davi ergueu seus olhos, e viu o anjo do Senhor de pé entre a terra e o céu, tendo a espada desembainhada na sua mão estendida sobre Jerusalém. Então, Davi e os anciãos de Israel, que estavam vestidos de pano de saco, caíram sobre as suas faces. E Davi disse a Deus: Não sou eu quem ordenou que o povo fosse enumerado, eu mesmo que pequei e fiz muito mal. Mas quanto a estas ovelhas, o que elas fizeram? Que a tua mão, suplico-te, ó Senhor meu Deus, esteja sobre mim, e sobre a casa do meu pai. Mas não sobre o teu povo, para que sejam atormentados. Então, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi, que Davi deveria subir à eira de Ornã, o Jebuseu, e erguer um altar ao Senhor. E Davi subiu, diante da palavra de Gade, a qual ele falou em nome do Senhor. E Ornã volveu-se, e viu o anjo, e ele com seus 4 filhos se esconderam. Ora, Ornã estava ajoeirando o trigo. E enquanto Davi vinha até Ornã, Ornã olhou e viu Davi, e saiu da eira, e
e se prostrou diante de Davi com a sua face no chão. Então, Davi disse a Ornã: concede-me o lugar desta eira para que nela eu possa edificar um altar ao Senhor. Tu me concederás pelo preço cheio, para que a praga possa ser detida do povo. E Ornã disse a Davi: toma-a para ti, e que meu senhor, o rei, faça aquilo que é bom aos seus olhos. Eis que te dou também os bois por ofertas queimadas, e os instrumentos da eira por lenha, e o trigo por oferta de alimentos, tudo te dou. E o rei Davi disse a Ornã: não, mas, verdadeiramente, comprá-la-ei pelo preço cheio, porque não tomarei aquilo que é teu para o Senhor, tampouco oferecerei ofertas queimadas sem custo. Assim, Davi deu a Ornã, pelo lugar o peso de 600 shequels de ouro. E Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz, e clamou ao Senhor. E ele lhe respondeu do céu com fogo sobre o altar da oferta queimada. E o Senhor ordenou ao anjo, e ele voltou a pôr a espada na sua bainha. Naquele momento, quando Davi viu que o Senhor havia lhe respondido na eira de Ornã, o Jebuseu ofereceu ali sacrifícios, porque o tabernáculo do Senhor, o qual Moisés fez no deserto, e o altar da oferta queimada, estavam naquele tempo no lugar alto de Gibeão. Porém, Davi não conseguiu ir diante dele para indagar a Deus, porque ele estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Capítulo 22. Então, Davi disse: esta é a casa do Senhor Deus, e este é o altar da oferta queimada por Israel. E Davi ordenou que se reunissem os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e colocou pedreiros para talharem pedras trabalhadas para edificar a casa de Deus. E Davi preparou ferro em abundância para os cravos das folhas dos portões, e para as junções, e bronze em abundância de peso imensurável. Também árvores de cedro em abundância, porque os sidônios e os de Tiro trouxeram muita madeira de cedro para Davi. E Davi disse: Salomão, o meu filho, é jovem e tenro, e a casa que está para ser edificada para o Senhor precisa ser muito magnífica, de fama e de glória por todas as terras. Portanto, agora quero fazer a preparação para ela. Assim, Davi preparou sobejamente antes da sua morte. Depois, chamou Salomão, o seu filho, e o incumbiu de edificar uma casa para o Senhor Deus de Israel. E Davi disse a Salomão: filho meu, quanto a mim, esteve na minha mente edificar uma casa para o nome do Senhor meu Deus. Porém, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: tu tens derramado sangue em demasia, e tens feito grandes guerras. Não edificarás uma casa para o meu nome, porque tens vertido muito sangue sobre a terra, à minha vista. Eis que te nascerá um filho, que será um homem de repouso. Eu lhe darei repouso de todos os seus inimigos em redor, porque o seu nome será Salomão, e eu darei paz e quietude a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa para o meu nome, e será o meu filho, e eu serei o seu pai, e estabelecerei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, filho meu, o Senhor seja contigo, e próspera, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele tem dito acerca de ti. Somente o Senhor te dê sabedoria e entendimento, e te dê incumbência acerca de Israel, para que possa guardar a lei do Senhor teu Deus. Então tu prosperarás, se atentares em cumprir os estatutos e juízos que o Senhor incumbiu a Moisés a respeito de Israel. Sê forte, e de boa coragem. Não temas, nem fiques aturdido. Agora, eis que na minha angústia preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata, e bronze e ferro sem medida, porque é em abundância. Também madeira e pedra tenho preparado, pode aumentá-los. Além disso, há contigo, em abundância, talhadores e trabalhadores de pedra e madeira, e toda sorte de peritos para toda forma de trabalho. Do ouro, e da prata, e de bronze, e do ferro, não há número. Levanta, portanto, e estejas em ação, e o Senhor esteja contigo. Davi também ordenou todos os príncipes de Israel para ajudar Salomão, o seu filho, dizendo: não está o Senhor vosso Deus convosco? E não tem ele dado repouso em todos os lados? Porque ele tem dado todos os moradores da terra na minha mão, e a terra está subjugada diante do Senhor, e diante do seu povo. Agora, aplicai o vosso coração e a vossa alma a buscar o Senhor vosso Deus. Levantai-vos, portanto, e edificai o santuário do Senhor Deus, para trazer a arca do pacto do Senhor, e os vasos sagrados de Deus, para a casa que está para ser edificada ao nome do Senhor. Capítulo 23. Assim, quando Davi era velho e cheio de dias, ele fez Salomão, o seu filho, rei sobre Israel. E ele reuniu todos os príncipes de Israel, com os sacerdotes e os levitas. Ora, os levitas foram enumerados de 30 anos para cima. E o seu número, segundo seus cabeças, homem por homem, foi 38.000, dos quais 24.000 foram colocados à frente do trabalho da casa do Senhor, e 6.000 foram oficiais e juízes. Além disso, 4.000 foram porteiros,
E 4.000 louvaram ao Senhor com os instrumentos que eu fiz, disse Davi, para com eles louvar. E Davi os dividiu em classes entre os filhos de Levi, a saber, Gerson, Coate e Merari. Dos gersonitas foram Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, o chefe foi Jeiel, Izetã e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite, Yaziel e Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei foram Jaate, Isiza e Jeus e Berias. Estes 4 foram os filhos de Simei. E Jaate foi o chefe, Isiza, o segundo. Mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos. Portanto, eles estavam em uma apuração, de acordo com a casa dos seus pais. E os filhos de Coate, Anrão, Izar e Hebron e Uziel, 4. Os filhos de Anrão, Arão e Moisés. E Arão foi separado para que santificasse as coisas mais sagradas, ele e os seus filhos, para sempre, para queimar incenso diante do Senhor, para ministrar a ele, e para bendizer o seu nome para sempre. Ora, acerca de Moisés, o homem de Deus, os seus filhos foram nomeados da tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson, Sebuel era o chefe. E os filhos de Eliezer foram Reabias, o chefe. E Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias foram muitíssimos. Dos filhos de Izar, Selomite, o chefe. Dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jecamião, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica, o primeiro, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E Eleazar morreu, e não teve filhos, mas filhas, e os seus irmãos, os filhos de Quis, tomaram-nas. Os filhos de Muzi, Mali, e Éder, e Jerimote, 3. Estes foram os filhos de Levi, segundo a casa dos seus pais, a saber, os chefes dos pais, segundo o número dos seus nomes, por suas cabeças, que faziam a obra para o serviço da casa do Senhor, da idade de 20 anos para cima. Porque Davi disse: O Senhor Deus de Israel tem dado descanso para o seu povo, para que ele possa habitar em Jerusalém para sempre. E também para os levitas, eles não carregarão mais o tabernáculo, nem quaisquer dos seus vasos para o seu serviço. Porque, pelas últimas palavras de Davi, os levitas foram contados de 20 anos de idade para cima. Porque o seu ofício era servir aos filhos de Arão no serviço da casa do Senhor, nos átrios, e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas santas, e no trabalho do serviço da casa de Deus. Tanto no pão da proposição, como na flor farinha para a oferta de carne, e para os bolos ázimos, e para aquilo que é assado na panela, e para aquilo que é frito, e para todas as formas de medida e tamanho, e para estar em cada manhã em pé para agradecer e louvar ao Senhor, e de modo semelhante ao anoitecer, e para oferecerem todos os sacrifícios queimados ao Senhor nos Shabates, nas luas novas, e nas festas marcadas, pelo número, segundo a ordem que lhes foi comandada, continuamente, diante do Senhor, e para que eles cumpram a incumbência do tabernáculo da congregação, e a incumbência do lugar santo, e a incumbência dos filhos de Arão, os seus irmãos, no serviço da casa do Senhor. Capítulo 24. Ora, estas são as divisões dos filhos de Arão. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram antes do seu pai, e não tiveram filhos. Por isso Eleazar e Itamar cumpriram o ofício sacerdotal. E Davi os distribuiu, tanto Zadok, dos filhos de Eleazar, como Aimeleque, dos filhos de Itamar, segundo seus ofícios no seu serviço. E havia mais chefes encontrados nos filhos de Eleazar do que nos filhos de Itamar, e eles foram divididos. Entre os filhos de Eleazar havia 16 chefes da casa dos seus pais, e 8 entre os filhos de Itamar, segundo a casa dos seus pais. Assim, eles foram divididos por sorteio, um tirou sorte com o outro, porque os governadores do santuário e os regentes da casa de Deus eram dos filhos de Eleazar e dos filhos de Itamar. E Semaías, o filho de Natanael, o escriba, um dos levitas, registrou-lhes diante do rei e dos príncipes, e de Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, o filho de Abiatar, e diante do chefe dos pais dos sacerdotes e levitas, uma casa principal sendo tomada para Eleazar e uma para Itamar. Ora, a primeira sorte saiu para Jeoiaribe, a segunda para Jedaias, a terceira para Arim, a quarta para Seurim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Cois, a oitava para Bias, a nona para Jesuá, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe,
A 15ª para Bilga. A 16ª para Imer. A 17ª para Ezir. A 18ª para Pises. A 19ª para Petaias. A 20ª para Gisquel. 21ª para Jaquim. A 22ª para Gamu. A 23ª para Delaías. A 24ª para Maasias. Estas foram as suas incumbências no serviço por vir na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe havia ordenado. E o restante dos filhos de Levi foram estes: dos filhos de Anrão, Subael; dos filhos de Subael, Gedias; acerca de Reabias; dos filhos de Reabias, o primeiro foi Isias; dos Isaritas, Selomite; dos filhos de Selomite, Jaate; dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro; Amarias, o segundo; Jaziel, o terceiro; e Jecamião, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica; dos filhos de Mica, Samir. O irmão de Mica foi Isias; dos filhos de Isias, Zacarias. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi; os filhos de Jaazias, Beno. Os filhos de Merari, por Jaazias, Beno e Soão, Isaccur e Ibri. De Mali vieram Eleazar, que não tinha filhos. Quanto a Quis, o filho de Quis foi Jerameel. Também os filhos de Muzi, Mali, e Éder e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo a casa dos seus pais. Estes, como seus irmãos, filhos de Arão, também lançaram sorte na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Assim fizeram tanto as famílias do chefe como as do irmão. Capítulo 25. Além disso, Davi e os capitães do exército separaram para o serviço alguns dos filhos de Asaf, e de Emã, e de Gedutum, que deveriam profetizar com harpas, com saltérios e com símbolos, e o número dos trabalhadores, segundo seu serviço, era: dos filhos de Asaf, Zacur, e José, e Netanias, e Azarela, os filhos de Asaf, sob as mãos de Asaf, o qual profetizava segundo a ordem do rei. De Gedutum, os filhos de Gedutum, Gedalias, Izeri, e Jesaías, Asabias e Matitias, 6, sob as mãos do seu pai, Gedutum, que profetizava com uma harpa, para dar graças e louvor ao Senhor. De Emã, os filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalti, Romantiezer, Josbecasa, Maloti, Otir e Maaziote. Todos estes eram os filhos de Emã, o vidente do rei nas palavras de Deus, para erguer o chifre. E Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estiveram debaixo das mãos do seu pai para cânticos na casa do Senhor, com símbolos, saltérios e harpas para o serviço da casa de Deus, segundo a ordem do rei Asaf, Gedutum e Emã. Então, o número deles, com seus irmãos que eram instruídos nos cânticos do Senhor, a saber, todos os que eram peritos, era de 288. E eles lançaram sorte, guarda contra guarda, tanto pequeno como grande, tanto mestre quanto discípulo. Ora, a primeira sorte saiu por Asaf para José, a segunda para Gedalias, que, com seus irmãos e filhos eram 12. A terceira para Zacur, ele, os seus filhos, e os seus irmãos, eram 12. A quarta para Isri, ele, os seus filhos, e os seus irmãos, eram 12. A quinta para Netanias, ele, os seus filhos, e os seus irmãos, eram 12. A sexta para Buquias, ele, os seus filhos, e os seus irmãos, eram 12. A sétima para Jezarela, ele, os seus filhos, e os seus irmãos, eram 12. A oitava para Jesaías, ele, os seus filhos, e os seus irmãos, eram 12. A nona para Matanias, ele, os seus filhos, e os seus irmãos, eram 12. A 10ª para Simei, ele, os seus filhos, e os seus irmãos, eram 12. A 11ª para Azarel, ele, os seus filhos, e os seus irmãos, eram 12. A 12ª para Asabias, ele, os seus filhos, e os seus irmãos, eram 12. A 13ª para Subael, ele, os seus filhos, e os seus irmãos, eram 12. A 14ª para Matitias, ele, os seus filhos, e os seus irmãos, eram 12. A 15ª para Jerimote, ele, os seus filhos, e os seus irmãos, eram 12. A 16ª para Ananias, ele, os seus filhos, e os seus irmãos, eram 12. A 17ª para Josbecasa, ele, os seus filhos, e os seus irmãos, eram 12. A 18ª para Anani, ele, os seus filhos, e os seus irmãos, eram 12. A 19ª para Maloti, ele, os seus filhos, e os seus irmãos, eram 12. A 20ª para Eliata, ele,
os seus filhos, e os seus irmãos, eram 12. A 21ª para Otir, ele, os seus filhos, e os seus irmãos, eram 12. A 22ª para Gidalti, ele, os seus filhos, e os seus irmãos, eram 12. A 23ª para Maaziote, ele, os seus filhos, e os seus irmãos, eram 12. A 24ª para Romantiezer, ele, os seus filhos, e os seus irmãos, eram 12. Capítulo 26. Acerca das divisões dos porteiros. Dos coraitas foi Meselemias, o filho de Coré, dos filhos de Asaf. E os filhos de Meselemias foram Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. Além disso, os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Issacar, o quarto, e Natanael, o quinto. Amil, o sexto, Issachar, o sétimo, Poiletai, o oitavo, Porquedeus, o abencu. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que governaram toda a casa do seu pai, porque eram homens fortes e valentes. Os filhos de Semaías, Otni, e Rafael, e Obed, e Elzabade, cujos irmãos, Eliú e Semaquias, eram homens fortes. Todos estes dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens aptos para a força e para o serviço, eram 62 de Obed-edom. E Meselemias teve filhos e irmãos, 18 homens fortes. Também Osa, dos filhos de Merari, teve filhos. Sinri, o chefe, pois embora ele não fosse o primogênito, o seu pai fez dele, mesmo assim, chefe. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Osa foram 13. Entre estes estavam as divisões dos porteiros, a saber, entre os principais, tendo guardas um diante do outro, para ministrar na casa do Senhor. E eles lançaram sorte, tanto os pequenos como os grandes, segundo a casa dos seus pais, para cada portão. E a sorte oriental caiu para Selemias. Então, para Zacarias, o seu filho, um sábio conselheiro, lançaram sorte, e a sua sorte saiu para o norte. Para Obed-edom o lado sul, e aos seus filhos, as casas dos depósitos. Para Supim e Osa a sorte saiu na parte ocidental, com o portão Salequete, perto da estrada que sobe, guarda diante de guarda. No lado oriental estavam 6 levitas, no lado norte 4 por dia, no lado sul 4 por dia, porém para as casas dos depósitos de 2 em 2. Em Parbar, no lado ocidental, 4 no caminho elevado, e 2 em Parbar. Estas são as divisões dos porteiros entre os filhos de Coré, e entre os filhos de Merari. E dos levitas, Aias estava a cargo dos tesouros da casa de Deus, e a cargo dos tesouros das coisas sagradas. Os filhos de Ladã, os filhos do Gersonita Ladã, pai-chefes de Ladã, o Gersonita, foram Geeli. Os filhos de Geeli, Zetã e Joel, seu irmão, os quais estavam a cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos Anramitas, e dos Isaritas, dos Hebronitas, e dos Otzelitas. E Sebuel, o filho de Gerson, o filho de Moisés, era governante dos tesouros. E os seus irmãos por Eliezer, Reabias, seu filho, e Jesaías, seu filho, e Jorão, seu filho, e Zicri, seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos estavam a cargo de todos os tesouros das coisas sagradas, as quais Davi, o rei, e os pais-chefes, os capitães sobre milhares e centúrias, e os capitães do exército, tinham consagrado. Dos despojos ganhos em batalhas eles dedicavam para manter a casa do Senhor. E tudo que Samuel, o vidente, e Saul, o filho de Quis, e Abner, o filho de Ner, e Joabe, o filho de Zeruia, tinham consagrado. E quem quer que houvesse consagrado alguma coisa, estava isto sob a mão de Selomite e dos seus irmãos. Dos Isaritas, Quenanias e seus filhos foram postos para os negócios externos sobre Israel, como oficiais e juízes. E dos Hebronitas, Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, tinham a seu cargo a Israel além do Jordão para o ocidente, em todos os negócios do Senhor e no serviço do rei. Entre os Hebronitas estava Gerias, o chefe, a saber, no meio dos Hebronitas, segundo as gerações dos pais dele. No 40º ano do reinado de Davi eles foram procurados, e foram encontrados ali entre os homens fortes e valentes em Jazer de Gileade. E os seus irmãos, homens valentes, eram 2.700 pais-chefes, aos quais o rei Davi fez governantes sobre os Rubenitas, sobre os Gaditas, e sobre a meia tribo de Manassés, para todos os assuntos pertencentes a Deus e aos negócios do rei. Capítulo 27.
Ora, os filhos de Israel segundo o seu número, a saber, os pais-chefes e capitães de milhares e centúrias, e os seus oficiais que serviam ao rei em qualquer negócio das turmas que entravam e saíam cada mês durante todos os meses do ano, eram em cada turma 24.000. Sobre a primeira turma do primeiro mês estava Jazubião, o filho de Zabdiel, e na sua turma estavam 24.000. Ele era dos filhos de Pérez, o chefe de todos os capitães do exército do primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês estava Dodai, um auita, e da sua turma era também Miclote, o governante. Na sua turma, de modo semelhante, eram 24.000. O terceiro capitão do exército no terceiro mês foi Benaia, o filho de Joiada, um sumo sacerdote, e na sua turma estavam 24.000. Este é aquele Benaia, que era forte entre os 30 e acima dos 30. E na sua turma estava Mizabade, seu filho. O quarto capitão do quarto mês foi Azael, o irmão de Joabe, e depois dele Zebadias, seu filho, e na sua turma estavam 24.000. O quinto capitão do quinto mês era Samute, o israelita, e na sua turma estavam 24.000. O sexto capitão do sexto mês foi Ira, o filho de Iques, o tecoíta, e na sua turma estavam 24.000. O sétimo capitão do sétimo mês foi Eles, o pelonita, dos filhos de Efraim, e na sua turma estavam 24.000. O oitavo capitão do oitavo mês foi Sibecai, o Zatita, dos Zeraitas, e na sua turma estavam 24.000. O nono capitão do nono mês foi Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas, e na sua turma estavam 24.000. O décimo capitão do décimo mês foi Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas, e na sua turma estavam 24.000. O undécimo capitão do undécimo mês foi Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim, e na sua turma estavam 24.000. O dodécimo capitão do dodécimo mês foi Eldai, o Netofatita, de Otniel, e na sua turma estavam 24.000. Além disso, sobre as tribos de Israel, o governante dos Rubenitas foi Eliezer, o filho de Zicri, dos Simeonitas, Cefatias, o filho de Maaca, dos Levitas, Asabias, filho de Quimuel, dos Aronitas, Zadok, de Judá, Eliú, um dos irmãos de Davi, de Issacar, Onri, o filho de Micael, de Zebulon, Ismaías, o filho de Obadias, de Naftali, Jerimote, o filho de Azriel, dos filhos de Efraim, Oséias, o filho de Azazias, da meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías, da meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, o filho de Zacarias, de Benjamim, Jaziel, o filho de Abner, de Dan, Azarel, o filho de Jeroão. Estes foram os príncipes das tribos de Israel. Porém, Davi não tomou o número daqueles com a idade de 20 anos para baixo, porque o Senhor havia dito que multiplicaria Israel como as estrelas dos céus. Joabe, o filho de Zeruia, começou a enumerar, mas não terminou, porquanto caiu ali a ira contra Israel, e o número não foi posto no registro das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, o filho de Adiel, e sobre os armazéns nos campos, nas cidades, e nas aldeias, e nas fortalezas, estava Jonatas, o filho de Uzias. E sobre aqueles que faziam o trabalho do campo para o cultivo da terra era Esri, o filho de Quelube. E sobre as vinhas estava Simei, o Ramatita. Sobre o crescimento das vinhas para as adegas de vinho era Zabdi, o Sifmita. E sobre as oliveiras e os sicomoros que estavam nas planícies baixas estava Baal-Anã, o Gederita. E sobre os depósitos de azeite estava Joás. E sobre os rebanhos que pastavam em Saron era Sitrai, o Saronita. E sobre os rebanhos que estavam nos vales estava Safate, o filho de Adilai. Sobre os camelôs também estava Obil, o Ismaelita. E sobre os jumentos estava Gedias, o Meronotita. E sobre os rebanhos estava Jaziz, o Agarita. Todos estes foram os governantes dos bens que eram do rei Davi. Além disso, Jonatas, o tio de Davi, foi conselheiro, um homem sábio e um escriba. E Jeiel, o filho de Acmone, estava com os filhos do rei. E Aitofel era o conselheiro do rei. E Uzai, o arquita, era companheiro do rei. E depois de Aitofel estava Joiada, o filho de Benaia, e Abiatar. E o general do exército do rei era Joabe. Capítulo 28. E Davi reuniu todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, e os capitães das companhias que ministravam ao rei, em turmas, e os capitães sobre os milhares, e capitães sobre as centúrias, e os mordomos sobre todos os bens e posses do rei, e dos seus filhos, com os oficiais, e com os homens poderosos, e com todos os valentes, em Jerusalém. Então se pôs o rei Davi em pé, e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Quanto a mim, tinha no coração edificar uma casa de repouso para a arca do pacto do Senhor, e para o escabelo dos pés do nosso Deus,
e havia me preparado para a construção. Porém Deus me disse: Tu não edificarás uma casa para o meu nome, porque tens sido homem de guerra e tens derramado sangue. Todavia, o Senhor Deus de Israel me escolheu diante de toda a casa do meu pai para ser rei sobre Israel para sempre, porque ele tem escolhido Judá para ser o soberano, e da casa de meu pai. E dentre os filhos de meu pai agradou-se de mim para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, pois o Senhor me tem dado muitos filhos, ele escolheu Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E ele disse a mim: Salomão, o teu filho, edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu tenho escolhido para ser meu filho, e eu serei o seu pai. Além disso, estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como neste dia. Agora, portanto, à vista de todo Israel, a congregação do Senhor, e aos ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que vós possais possuir esta boa terra, e deixá-la como herança para os vossos filhos, depois de vós, para sempre. E tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus do teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma mente bem disposta. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações, e compreende todas as imaginações dos pensamentos. Se tu o buscares, ele será por ti encontrado, mas se tu o abandonares, rejeitar-te-á para sempre. Atentai agora, porque o Senhor tem te escolhido para edificar uma casa para o santuário. Sê forte, e faze-a. Então, Davi deu a Salomão, o seu filho, a planta do pórtico, e das suas casas, e dos seus tesouros, e das suas câmaras superiores, e dos seus salões internos, e do lugar do propiciatório, e a planta de tudo que ele teve pelo Espírito, dos átrios da casa do Senhor, e de todas as câmaras em redor, dos tesouros da casa de Deus, e dos tesouros das coisas sagradas. Também para as turmas dos sacerdotes e levitas, e para toda a execução do serviço da casa do Senhor, e para todos os vasos do serviço na casa do Senhor. Ele deu o peso de ouro para os vasos de ouro, para todos os instrumentos de todas as formas de serviço. Também o peso de prata para todos os instrumentos de prata, para todos os instrumentos de cada espécie de serviço. E o mesmo peso para os candelabros de ouro e suas lâmpadas de ouro, segundo o peso de cada candelabro e as suas lâmpadas. Também para os candelabros de prata, segundo o peso do candelabro e as suas lâmpadas, segundo o uso de cada candelabro. E, por peso, ele deu ouro para as mesas do pão da proposição, para cada mesa. E, de modo semelhante, prata para as mesas de prata. Também ouro puro para os ganchos, e para as tigelas, e para as taças. E para as bacias de ouro ele deu ouro por peso para cada bacia. E, de modo semelhante, prata, por peso, para cada bacia de prata. E para o altar do incenso, ouro refinado, por peso. E ouro para o modelo da carruagem dos querubins, que estendiam as suas asas, e cobriam a arca do pacto do Senhor. Tudo isso, disse Davi, o Senhor me fez entender por escrito da sua mão, a saber, todas as obras desta planta. E Davi disse a Salomão, o seu filho: Sê forte e de boa coragem, e faz isto. Não temas, não te apavores, porque o Senhor Deus, o meu Deus, estará contigo. Ele não te faltará, tampouco te abandonará, até que tenhas terminado toda a obra para o serviço da casa do Senhor. E, eis que as turmas dos sacerdotes e dos levitas estarão contigo para todo o serviço da casa de Deus, e estará contigo para todo método de trabalho, todo perito bem disposto, para todo método de serviço. Também os príncipes e todo o povo estará completamente sob teu comando. Capítulo 29. Sobretudo, o rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem somente Deus tem escolhido, é ainda jovem e tenro, e a obra é grande, porque o palácio não é para homem, mas para o Senhor Deus. Agora, tenho preparado, com toda a minha força, para a casa do meu Deus, o ouro para as coisas a serem feitas de ouro, e a prata para as coisas de prata, e o bronze para as coisas de bronze, o ferro para as coisas de ferro, e a madeira para as coisas de madeira. Pedras de ônix, e pedras para serem assentadas, pedras cintilantes, e de diversas cores, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras de mármore em abundância. Além disso, em meu amor pela casa do meu Deus, os meus próprios bens, de ouro e prata os tenho dado à casa do meu Deus, acima e além de tudo que tenho provido para a casa do santuário, a saber, 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata refinada, para revestir as paredes das casas. O ouro para as coisas de ouro, e a prata para coisas de prata, e para toda sorte de obra ser feita pelas mãos de artesãos. E neste dia quem está disposto a consagrar o seu serviço ao Senhor? Então, o chefe dos pais e príncipes das tribos de Israel, e os capitães de milhares e de centúrias, com os governantes da obra do rei, contribuíram voluntariamente, e deram para o serviço da casa de Deus, de ouro, 5.000 talentos e 10.000 dracmas,
de prata, 10.000 talentos, de bronze, 18.000 talentos, e 100.000 talentos de ferro. E aqueles que possuíam pedras preciosas deram-nas ao tesouro da casa do Senhor, pela mão de Jeiel, o Gersonita. Então, o povo se regozijou, por aquilo que eles ofereceram voluntariamente, porque com coração perfeito ofereceram voluntariamente ao Senhor. E o rei Davi também se regozijou com grande alegria. Pelo que Davi bendisse ao Senhor diante de toda a congregação. E Davi disse: Bendito sejas tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, para todo sempre. Tua, ó Senhor, é a grandeza, e o poder, e a glória, e a vitória, e a majestade. Porque tudo que está no céu e na terra é teu. Teu é o reino, ó Senhor, e tu és exaltado como cabeça acima de tudo. Tanto as riquezas, como a honra vêm de ti, e tu reinas sobre tudo. E na tua mão está o poder e a força. E na tua mão está o engrandecer e o dar poder a todos. Agora, pois, nosso Deus, damos graças a ti, e louvamos o teu glorioso nome. Porém, quem sou eu, e quem é o meu povo, para que sejamos capazes de oferecer, tão voluntariamente, desta maneira? Porque todas as coisas vêm de ti, e do que é teu temos dado a ti. Porque somos estrangeiros e peregrinos diante de ti, como foram todos os nossos pais. Os nossos dias na terra são como uma sombra, e não há nenhuma esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que temos preparado para te edificar uma casa para o teu santo nome vem da tua mão, e é toda tua. Sei também, meu Deus, que tu provas o coração, e tens prazer na retidão. Quanto a mim, na retidão do meu coração tenho oferecido voluntariamente todas estas coisas. E agora vi com alegria o teu povo, o qual está presente aqui, oferecer voluntariamente a ti. Ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, nossos pais, conserva para sempre na imaginação dos pensamentos do coração do teu povo, e prepara o seu coração para ti. E dá a Salomão, meu filho, um coração perfeito, para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer todas estas coisas, e para edificar o palácio, para o qual tenho feito provisão. E Davi disse a toda a congregação: Agora, bendizei ao Senhor vosso Deus. E toda a congregação bendisse ao Senhor Deus de seus pais, e inclinaram suas cabeças, e se prostraram ao Senhor e ao rei. E eles imolaram sacrifícios ao Senhor, e ofereceram ofertas queimadas ao Senhor, no amanhecer posterior àquele dia, a saber, 1000 novilhos, 1000 carneiros, e 1000 cordeiros, com as suas ofertas de bebida, e sacrifícios em abundância por todo Israel. E comeram e beberam diante do Senhor naquele dia com grande júbilo. E fizeram Salomão, o filho de Davi, rei pela segunda vez, e ungiram para o Senhor para ser governador mor, e Zadoque para ser sacerdote. Então, Salomão assentou-se no trono do Senhor como rei em lugar de Davi, seu pai, e prosperou. E todo Israel lhe obedeceu. E todos os príncipes, e os homens poderosos, e, de modo semelhante, todos os filhos de Davi, submeteram-se ao rei Salomão. E o Senhor magnificou Salomão sobejamente à vista de todo Israel, e outorgou a ele tamanha majestade real, como não havia se concedido em Israel a nenhum rei antes dele. Assim, Davi, o filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E o tempo que ele reinou sobre Israel foi de 40 anos. 7 anos ele reinou em Hebrom, e 33 anos ele reinou em Jerusalém. E ele morreu em boa velhice, cheio de dias, riquezas e honra. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Ora, os atos do rei Davi, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos no livro de Samuel, o vidente, e no livro de Natã, o profeta, e no livro de Gade, o vidente, com todo o seu reinado e poder, e os tempos que sobrevieram a ele, e a Israel, e a todos os reinos das terras. Fim do primeiro livro de Crônicas.